Equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Futebol na Canela MS. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 19 horas mais 45 minutos. Claudinei Corsi. Olá, muito boa noite. Em Campinas, 7 horas mais 45 minutos. Embalos de sábado à noite, hoje, dia 28 de janeiro de 2023. Está no ar a segunda jornada esportiva dos canais Futebol Interior deste sabadão. Você que já acompanhou as emoções de Ponte Preta 2, Taubaté 1, Estádio Moisés Lucarelli, com a narração de Carlos Corsato, os comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz. A partir de agora você vai viver as emoções da Série A1 do Campeonato Paulista, porque às 8h40 da noite tem Guarani e Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, a narração será dele, o família Lucas de Souza, comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências Albert Cavalcante. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Na mesa de áudio e vídeo, a categoria do nosso samurai, tatuado agora com uma andorinha, Felipe Marques. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva do pequeno grande homem Elcio Paiola e a direção geral é dele, Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Guarani, uma grande noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de Store Colchões, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Um abraço para o Fininho e todo o seu grupo. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Com a gente também Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, hoje é sábado, é dia da pizza, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. 7 da noite, mais 48 minutos. A partir de agora, eu vou girar os primeiros e principais destaques desta jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada, especialmente para você, no Facebook, no YouTube, no nosso app para Android e no nosso canal de áudio no site, além do Rádiosnet, Tudo Rádios e Rádios.com. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa jornada esportiva.
E eu começo com o destaque do bravo Bugre Guerreiro. Ele vem na voz dele. Albert Cavalcante. Olá, Albert. Boa noite, grande abraço. Seja muito bem-vindo ao primeiro destaque do Bugrão Exportação, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Andorinha Marques e a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior. O Guarani tem 4 desfalques para a partida de hoje, hein? O atacante Nicolas Careca sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e vai ficar afastado por 15 dias mais ou menos, hein? As outras baixas, o meia Giovanni Augusto e os atacantes Derek e Bruno José ficaram fora, o Bruno José e o Derek ficaram fora das últimas partidas, né? Estão com problemas físicos. E em relação ao time que entrou em campo na última rodada contra o Corinthians, Genison Claudinei Corsi. Genison é o substituto natural do Nicolas Careca. E o Guarani está definido e escalado. E eu ia te perguntar, como é que joga o Bugre lá na Arena agora, Santa Cruz, né? Para pegar o Pantera, o Botafogo, hein, Albert? O Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Lima, Richard Rios, Bruno Michel, Bruninho e Genison Claudinei Corsi. Aí o Guarani para enfrentar o Pantera, 8h40 da noite no Santa Cruz, a bola rola. E o destaque do Pantera, o Botafogo, diz aí, Albert. O técnico Paulo Baier, ele mesmo, enfrenta alguns problemas habituais em começo de temporada. Baixas por fadiga. A última delas foi do volante Tarek, que não deve jogar por causa de dores. Guilherme Madruga deve estar em seu lugar. O meia Gustavo Xuxa, que se recupera de lesão, pode ser a novidade. O lateral direito Vidal, que foi poupado na última partida, deve voltar ao time na vaga de Tássio Claudinei Corsi. Legal, aí destaques de Guarani, Botafogo e Guarani. E os canais Futebol Interior têm opinião esta noite é dele. Wagner Ferreira. O nosso presidente, Wagner Ferreira, boa noite, seja muito bem-vindo. E hoje, Vagnão, dá pro Guarani recuperar no campeonato? Boa noite. Tá ligada essa pitomba aqui? Tá. Agora tá. Agora ligou. Grande abraço, Claudinei Corsi, aos amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Felipe. É o seguinte, se o Guarani jogar a partida que jogou contra o Corinthians, mesmo perdendo o jogo, ganha do Botafogo. Isso porque eu assisti algumas partidas do Botafogo, tanto em Ribeirão como fora, e não gostei. Um time muito limitado, tem um bom goleiro, tem aí algumas peças que podem ser destaque, mas o Guarani está bem escalado, inclusive conforme o Albert já definiu a escalação, declarou, né, anunciou a escalação do Guarani. É um time que está aí, é o que tem no momento de melhor à disposição do técnico Mozart. Agora, o que me estranha muito é esse departamento médico do Guarani demora tanto para liberar jogadores, né, como Giovanni Augusto. É o começo de temporada, o Guarani já tem aí três jogos jogadores do departamento médico. Ou é incompetência, ou é chinelinho, é coisa que a gente não pode explicar porque a gente não está lá vivendo o dia a dia. Agora, um destaque para o Mozart hoje, convocou o Felipe Crisman para jogar. Pô, finalmente uma opção aí no banco. Já outro dia já colocou o Rafael, que já mostrou que tem potencial também para servir o Guarani. E hoje nós poderemos ver o Felipe jogando aí nessa partida em Ribeirão Preto. Muito bem, aí a opinião, o destaque inicial de Wagner Ferreira, o nosso presidente, vai comentar a partida aqui. Guarani, Botafogo e Guarani. E Felipe Marques, quem é que vai narrar o jogo aqui hoje, Felipe? Lucas de Souza. O Família já está por aqui também. Muito boa noite para você, Lucas. Grande abraço. Seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Botafogo e Guarani, Lucas. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, aqui formada pelo Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, nosso Felipe Marques Samurai Andorinha. E a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo à 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Mais cedo você acompanhou na voz de Carlos Corsato a vitória da Ponte sobre o Taubaté no Moisés do Carelli. Agora acompanha conosco com a melhor equipe de transmissão do rádio mundial. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. O Bugrão enfrentando a Pantera, jogando lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Claudinei, o negócio é o seguinte, assim como o presidente acabou de dizer. Qual é o negócio? Guarani tem totais condições de vencer esse time do Botafogo. Quanto vai ser o jogo? 3-0 o Bugrão. Jogo mesmo fora de casa, acredito, sempre, positividade sempre.
E na última vez que eu falei resultado, o Guarani meteu 3x0. Vocês lembram bem daquele resultado contra o Sampaio Corrêa no passado? Eu cravei que ia ser 3x0 e até o Bruno José fez gol. Mas o negócio é o seguinte, o Guarani jogou muita bola contra o Corinthians e esse Botafogo jogou muito mal contra o Santo André fora de casa na última partida. Aliás, o Botafogo só fez uma boa apresentação e foi numa derrota ainda contra o Palmeiras, jogando em casa no Santa Cruz por 1x0. Né, gol do Rafael Veiga, o Palmeiras não foi bem, o Botafogo jogou bem. De lá pra cá, o Botafogo não tem feito boas partidas, tem sofrido com lesões, como já trouxe o Albert Cavalcante. E destaque para esse Matheus Albino, que inclusive está na seleção do futebol interior, que você pode acompanhar lá no site futebolinterior.com.br. Mais de 2 milhões e meio de acessos por mês, viu, Claudinei Corsi? Legal, este Lucas de Souza, o Família, vai narrar e vai contar para você a história de Botafogo e Guarani. Quinta rodada, Campeonato Paulista Série 1. Sabadão, nos embalos de sábado à noite, 28 de janeiro de 2023. Está no ar a nossa jornada esportiva e eu aguardo a sua participação através da nossa live no Facebook, através do nosso canal do YouTube. Agora é único, hein? Futebol Interior. Entre, se inscreva, acione o sininho e o que é melhor, né? Compartilhe com os amigos para que eles também saibam quando acontecem as nossas jornadas esportivas. Muito obrigado a você também ligado com a gente no nosso app para Android, no canal de áudio, no nosso site, você no mundo inteiro, ouvindo aí os canais Futebol Interior, audiência internacional sempre muito forte dos canais Futebol Interior. Muito, mas muito obrigado mesmo e fique com a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. Estou de volta, 7 da noite, mais 58 minutos, 7h58, 8h40 da noite, a bola rola no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Tem Botafogo e Guarani, você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que hoje já tivemos a decisão da Supercopa do Brasil. Wagner Ferreira, que jogo foi esse, hein, Wagner Ferreira? 4-3 pro Verdão? Me surpreendeu. Eu não pude acompanhar esse jogo, evidentemente que todo mundo... Você estava dormindo, Wagner? Não, estava de olho no jogo da Macaca. Coloquei lá no meu... E você não estava vendo Palmeiras e Flamengo? Flamengo? Não vi, eu assisti Ponte e Taubaté. Botei lá no Chromecast, no meu computador, chamei para minha TV de 55 Smart. polegadas, assisti no telão desse tamanho nosso aqui. Porra, a gente chega lá um dia, né? A gente chega lá um dia. Como um aparelhinho de Chromecast é baratinho. Coloca lá atrás na entrada de HDMI. Lucas, você viu o jogo? Estava acompanhando a jornada da Ponte contra a equipe do Taubaté também. Albert Cavalcante, você viu o jogo? Eu ouvi o jogo, quando estava chegando aqui nos estúdios 78 dos canais Futebol Interior, estava acompanhando atentamente, Claudinei Corsi. Tá muito bem, então fale do jogo pra nós, porque os outros dois aqui não podem falar nada, Albert. Jogaço, né? Jogaço. O melhor jogo do ano. Melhor jogo do ano. Lucas, você não viu o jogo, Lucas? Eu acompanhei os lances aqui, Claudinei Corsi. Então, é ele ou eu? Não, é você. Não, ele tá interferindo. Desliga o microfone do Lucas, o Felipe, por favor. Vamos ver se funcionou. Vamos ver se tá funcionando. Fala aí. Então tá bom. Voltando ao assunto, obrigado, Claudinei. Por favor. Então, o jogaço, né? Ali o Palmeiras sai na frente, o Flamengo empata e vai aquele vira aqui, vira lá, vira aqui. Porém, entretanto, né, Claudinei Corsi, aí nós vemos aí o Vitor Pereira, tão adorado pela torcida do Corinthians, perdendo o primeiro título jogando contra o Flamengo. E os corintianos gostaram. Adoraram, mas assim, o Flamengo é um time de muita qualidade, aí eu Claudinei pergunto, Corsi. os corintianos torceram pro Palmeiras? Não, eles torceram para que o Vitor Pereira dançasse. Isso aí Não adianta, fato. Lucas, tá desligado, não adianta pegar o microfone. Ele tá querendo... Ele quer falar. Corta o cabo aí. Se precisar, corta o cabo. Mas, Claudinei Costa, agora, em relação à partida, só uma pincelada, o Flamengo com muita qualidade, porém, entretanto, o Palmeiras, anos-luz na frente aí, né, em jogar futebol, né? O Flamengo tem uma bela equipe, mas o Abel Ferreira treina muito bem o Palmeiras. Assim, foi sensacional. Olha, Albert, eu vou dizer um negócio pra você, porém, entretanto, hein, mas o Flamengo é um timaço também, hein? É um timaço, mas assim, parecia que o Flamengo, ele dependia muito dos seus jogadores do individual. O Palmeiras não, o seu coletivo hoje sobressaiu. O grupo forte ali, o Gabriel Menino, hein? 2 gols do Gabriel Menino, 2 gols do Veiga. Tanto assim que o Palmeiras fazia o gol, o Flamengo empatava e chegou no final aí, o Palmeiras sobressaiu. Parabéns ao Palmeiras. Muito obrigado, tá? Então, Verdão, campeão da Supercopa do Brasil. O que você não quer falar do jogo, né, Wagner? Não, porque você não viu o jogo. Veja bem, eu estava vindo para cá e en passant pela TV eu vi finalzinho, não é finalzinho do jogo, já a comemoração do Palmeiras. Só a entrega da taça. Foi bonita a entrega da taça? Não, nem isso eu não vi. Nem isso eu vi. Eu estranhei uma conversa do técnico do Palmeiras com o Gabigol no final da partida. Ficaram uns 10 minutos conversando assim, um pé do ouvido um do outro. Por que tanto eles conversavam ali? Ele vai trazer o Gabigol pro Palmeiras. Será? Então, esse destaque que eu vi, achei estranho até, né? Liga o microfone do Lucas, o Felipe, senão ele vai ficar doente. Pode falar do jogo, fala. Não, na verdade... Fale, o Lucas de Souza. Na Souza. verdade, só parabenizar o Palmeiras, né, pelo título e destacar o seguinte. Eu sabia que tinha um destaque. Que esse time do Palmeiras aí vem pra ganhar tudo esse ano mais uma vez. De novo? De novo. É como o Abel mesmo fala, é coração quente, cabeça fria. Esse time do Palmeiras tem um mental, assim... absurdo, é difícil você ganhar desse time do Palmeiras no mental, na pressão, Quem não se virar no Brasileirão... Não, esquece, fica pra trás, porque o Palmeiras e o Flamengo são os 2 melhores times do Brasil. Tá, então, Lucas de Souza cravando Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, o que mais?
campeão do Carnaval de São Paulo. Tem a Mancha a Verde. Mancha Verde. Vai ser campeão de tudo, então. Tudo. Segundo Lucas de Souza, né? Lucas de Souza vai ser sensacional. Isso. Acabou a brincadeira, né? Igual falou o Carlos Cereto uma vez. Exatamente. Feminino Ele também. cravou aqui. Feminino? Já foi feminino, já foi. Não, vai ter mais. Vai ter. Vai, Começou, feminino, começou Paulista, com a copinha, Brasileiro, começou Libertadores. com a copinha, Exatamente. Palmeiras, parabéns, Palmeiras. Tá muito bem. Então, agora, dito isso, vamos então à participação de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Vamos acompanhar agora, aqui no Futebol Interior, a carreira de Sérgio Neri. Sérgio Neri Santana nasceu em Marília no dia 11 de março de 1963. Curiosidade, é Sérgio Neri, N-E-R-E. Toda vez a imprensa colocou com I ou com Y. E o nome do Sérgio Neri é com E. Sérgio Neri, 3 vezes campeão com o Guarani e campeão com o Vila Nova, campeão goiano. No Guarani, disputou também 2 taças Libertadores da América, em 1987 e 1988. Vamos agora contar a carreira, a história de Sérgio Neri, que foi revelado pelo Marília. Você vê aí uma foto de Sérgio Neri em 1980 nas categorias de base do Marília. Ele é o goleiro que está de camisa branca. O último agachado é o Marlon, que também jogou no Guarani. E Sérgio Neri veio para o Guarani para atuar nas categorias de base. Ainda fez 1 ano no Sub-20 do Guarani. Foi convocado para a Seleção Paulista de Novos. Você vê Sérgio Neri na Seleção Paulista de Novos. Uma seleção interessante que tinha como técnico Sebastião Lapola. Chegou ao Guarani, começou a treinar, começou a participar da equipe de cima, mas como não tinha espaço em 1984, foi emprestado para o Ceará. E no Ceará, ele foi campeão estadual. Olha a foto de um dos jogos de Sérgio Neri como titular do Ceará. Mas ele era reserva do Rafael, um gaúcho, que morreu em 2014 aos 65 anos. Sérgio Neri voltou ao Guarani em 1985. E graças ao trabalho de Dimas Monteiro como treinador de goleiros, Sérgio Neri evoluiu e evoluiu muito. Em 1985, Sérgio Neri era o 3º goleiro. O titular era Valdir Pérez e o reserva era Wilson Coimbra. Mas a partir de 1986, Lorissandre começou a dar oportunidades e Sérgio Neri passou a ser titular do Guarani no Campeonato Paulista, revezando com Wilson Coimbra. Em 1986, para o Campeonato Brasileiro, o Guarani contratou o Robson junto ao Grêmio Novo Horizontino para ser o goleiro titular do Guarani. O Robson foi titular do Guarani, mas logo no primeiro jogo, em 1987, Robson se machucou num jogo contra o Grêmio. Sérgio Neri entrou no jogo, defendeu um pênalti cobrado por Valdo. O Guarani ganhou em Porto Alegre do Grêmio por 1-0 e nunca mais Sérgio Neri saiu do time bugrino. Foi titular em toda a temporada 87, 88, 89 e 90. 4 anos como titular na meta do Guarani. Ainda em 87, o Guarani contratou o Walter Dib para brigar pela posição. Mas Sérgio Neri era mais goleiro. Você vê aí Walter Dib, que veio do Joinville. Nesta foto ele está com Enágio e João Carlos Maringá. E depois, para o Campeonato Brasileiro de 87, o Guarani trouxe um outro goleiro, Alexandre, que veio do Mojimirim e ficou na reserva de Sérgio Neri. E o Guarani, de novo, em 1987, naquela confusão, módulo verde, módulo amarelo, no cruzamento, o Flamengo e o Internacional pipocaram, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e o Sport acabou sendo o campeão. Olha uma foto do Guarani, vice-campeão brasileiro em 1987. Depois, 1988, Sérgio Neri, titular absoluto em toda a temporada. Este é o Guarani.
do Campeonato Paulista de 1988. E você vê agora do Campeonato Paulista de 1989 o Sérgio Neri. Olha o time do Guarani, interessante. Sérgio Neri em pé, seguido de Valmir Pereira, Vitor Hugo Alberes e Tozin. Agachados, Mário, Wagner Mancini, Washington do Casal 20, Zenon e João Paulo. Produção, frisa no preparador físico, Lino Facchini. Ele está dando entrevista. Olha o repórter quem é. Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior. Em 1989, ele, repórter da Rádio Nova Sumaré. Que saudade do Nadir Roberto. No dia 9 de dezembro de 1990, no empate em 1-1, no Brinco de Ouro, o Guarani não conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro. E Sérgio Neri fez neste dia, olha a foto do jogo, sua última partida como titular do Guarani. A partir daí, Marcos Garça passou a ser o titular bugrino. E em janeiro de 1991, Sérgio Neri foi vendido para o Bahia. Havia também uma proposta do Santos, mas Paulo Maracajá, o presidente do Bahia, chegou a Campinas e contratou o Sérgio Neri, que foi campeão baiano em 1991. Sérgio Neri jogou 2 temporadas no Bahia. Teve uma passagem pelo Taquaritinga, disputando o Campeonato Paulista da 2, e em 1993 foi para o Vila Nova, em um time muito bem montado por Roberval Davino. E Sérgio Neri foi campeão goiano em 1993 no Vila Nova. Olha a foto do Sérgio Neri no gol do Vila Nova. Depois do Vila Nova, Sérgio Neri ainda disputou alguns jogos pelo Campeonato Paulista da 2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou a carreira, montou uma pizzaria em Marília e depois voltou a trabalhar com futebol. Durante muito tempo, treinador de goleiros das categorias de base do São Paulo em Cotia, onde Sérgio Neri também morou por um período, no Rio Preto e em outras equipes. Hoje, Sérgio Neri mora em Marília, na rua Araraquara, voltou a Marília, aqui no Futebol Interior, contando a história, a carreira de Sérgio Neri. 4 temporadas consecutivas titular do Gol do Guarani. Se você quer discutir algum assunto da história, fale com o Futebol Interior, entre em contato. Aqui, ó, você está vendo aí. Forma de você se comunicar com o Futebol Interior. Você manda uma mensagem que eu falo aqui da história do jogador, de um confronto. Aqui no Futebol Interior, desde o século passado, divulgando e valorizando o futebol paulista e brasileiro. Quer saber de futebol? É aqui, no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí, Arthur Eugênio, velhão, hein? Desde o século passado. Tá velho, Arthur Eugênio, hein? Pelo amor de Deus. Tá certo, a participação de Arthur Eugênio contando a história hoje de Sérgio Neri, goleiro do Guarani, no passado. Agora são 8 da noite, mais 12 minutos. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos jogos do Campeonato Paulista da Série A2. Você já acompanhou hoje à tarde aqui com o Carlos Corsato, Ponte Preta 2, Taubaté 1. Em andamento temos Novo Horizontino e São Caetano 0-0 lá no Jorge Ismael de Biase. Amanhã tem Monte Azul e Velo Clube. Teremos também amanhã Noroeste e Primavera. Jogos que já aconteceram hoje. Oeste 0, Comercial de Ribeirão Preto 0. Rio Claro 3, Lemense 0. Ponte Preta 2, Taubaté 1. O 15 de Piracicaba empatou com o Moleque Travesso 15-0. Juventus também 0. O Linense empatou com a Portuguesa Santista 0-0. Esses os resultados da Série A2. Agora falando de Série A1, jogo em andamento. Segundo tempo, o Santos vai empatando com a Ferroviária lá na Vila Canindé, o novo estádio do Santos em São Paulo, né? Jogando no Canindé, o Santos vai empatando por 1-1, a Ferroviária saiu na frente e o Santos empatou. Em andamento também começou agora às 8 da noite, Red Bull Bragantino 0, Santo André também 0, às 8h40
tem Botafogo e Guarani pela Supercopa do Brasil. Nós já falamos aqui num jogo eletrizante lá em Brasília, no Mané Garrincha. O Palmeiras venceu a equipe do Flamengo por 4-3 e ficou com a Supercopa do Brasil. 8 da noite, mais 13 minutos, nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais de Botafogo e Guarani para você aqui nos canais Futebol Interior. E eu estou aguardando a sua participação e a sua inscrição no nosso YouTube Futebol Interior Oficial, tá certo? A gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. Já já eu vou promover um festival de dancinha aqui com o Albert Cavalcante e com o Lucas de Souza. Ah, mas pô, essa Fala, vinheta Lucas. sua aqui não tem como. Ela é, pô, Deixa eu ela ver. chama a dança. Ô, Felipe, vamos soltar de novo a vinheta. Vamos ver quem é que dança melhor. Vamos ver, solta aí, Felipe. Claudinei Corsi. Beleza, esse aí foi o Legal. álbum. Agora Lucas de Souza. Claudinei Corsi. Ritmo dance, né? E aí, Wagner Ferreira, qual dos Não, dois? a vinheta motiva realmente, é mexer com o esqueleto, né? E qual dos dois você vota, Wagner?
É um empate técnico aqui. Empate pra ver quem é o pior. Essa Ô, Ney, foi boa. deixa eu Diga. só passar aqui rapidinho no YouTube. Muita mensagem, gente. A audiência já bombando no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mas Marcelo Borges lá em Chapecó com a gente. Eduardo Toletino, grande Dudu. Tá aí na expectativa pra ir lá pro Canadá, né, Dudu? Vai abandonar nós aqui, pô. Mas muito obrigado pela mensagem. Ele manda aqui. Sou fã dessa turma. Vai dar em pessoa aqui conosco também. Essa turma é top. Will Castro também. Ó, próxima quinta-feira. FI, pode falar, né? Fique à vontade. FIcast, podcast De dos volta. canais Futebol Interior de volta em 2022 e com um baita de um personagem. O dono do gol mais sereno da história do jornalismo esportivo brasileiro e do mundo. J Júnior estará conosco nos estúdios do FCast, comigo, com o Will Castro, na próxima quinta-feira, E às Eduardo 16 horas. Tolentino. E Eduardo Tolentino também, que vai... Lá nos estúdios da Ridger. Que hora? 4 da tarde. 16 horas. Põe na agenda, viu? 4 da tarde, YouTube e Facebook do Futebol Interior. Se o endereço do meu GPS chegar lá, quem sabe eu vou dar uma bibliotinha. Muito bem. Fábio Ribeiro aqui conosco. Quem mais? Carlos Eduardo Lemos Matozinho sempre com a gente. Gilson Lemuel, Thiago Carvalho, João Godoy mandando aqui a sua mensagem. Então, muito obrigado, viu, galera? Fica conosco, daqui a pouquinho a bola rola pra Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Ô, Wagner Ferreira, sabe quem tá com a gente aqui no Facebook, Wagner? Quem, Claudinei E Costa? que ouviu atentamente o Arthur Eugênio falando do Sérgio Neri? Marcos Garça, Wagner Ferreira. Acompanhei muito esses dois goleiros do Guarani. Aliás, o Sérgio Neri morava perto de casa. Você conhece a rua Oscar Leite? Ali Conheço. atrás do outro lado da linha do trem, Eu atrás, desci muito de lambretinha. atrás do campo da ponte. O Sérgio Neri, ele saía do treinamento do Guarani, subia, passava do lado do campo da ponte, atravessava a linha do trem para ir pro apartamento que ele morava. Então esse é um destaque com o Sérgio Neri. Com o Marcos Garça, por curioso, ele foi um dos personagens de uma vitória do Guarani lá mesmo em Ribeirão. Em Ribeirão, no Santa Cruz. O Guarani ganhou do Botafogo por 1-0, um gol de Volney. E ele foi um dos responsáveis por ter mantido o 0 no placar em favor do Guarani. Então, parabéns aos dois, né? Primeiro pro Sérgio Neri, que eu acompanhei muito a carreira, e o Marcos Garça também. Isso, Marcos Garça nos ouvindo aqui, disse aqui, Sérgio Neri, meu amigo, dividimos muitas experiências. Ô, Marcão, obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência aí, continue com a gente aqui. E com certeza você, não sei, hoje deve estar torcendo pro Bugrão aí também, né? O César Augusto está com a gente aqui também, diz que vai ser 4-0 pro Guarani. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho está aqui também, viu, Lucas de Souza? Ele está no YouTube ele tá em e tudo que é está canto, no hein? Facebook. Então. O Neymilson Pereira dos Santos também está com a gente aqui acompanhando. E o nosso amigo Gustavo Marques também está ligado Alô, com a gente Guga! aqui. Tamo Aí, junto, Guga, hein? Um abraço pra você. O viu, Lucas companheiro? acabou de informar aqui que o João Godoy está na paquera também. Exatamente, tá aqui Se no é o chat. mesmo que eu tô pensando, foi fisioterapeuta do Guarani. Tô louco, hein? Competentíssimo. E inclusive. aliás, esse tá na paquera aí é antigo, hein? Esse aí vem dos primórdios, né? Não, esse veio dos ouvintes que ligavam na rádio e falavam assim, eu tô na paquera. Ah, mas isso aí, mas ele é nostálgico, né? O próprio, né, Dr. Arthur falou aí que em 1989, em 86 estava Nós o nosso estamos trabalhando Wagner com a história do Ferreira. futebol aqui, né? Exatamente, estamos aqui com dois ícones do rádio brasileiro. Enciclopédia do rádio. Enciclopédia do rádio, não tem que falar mesmo. Pô, Gostei dessa, viu? Traduzindo, Wagner, dois velhos. Que é isso? Ah, não, Imagina. experiente. Pô, eu queria ser velho assim, experiente. Pra assim. nós estamos da nova geração, chega, Vixe, né? Já Maria. trabalha aqui no futebol interior, baita vitrine junto com com Wagner vocês. Ferreira e Claudinei Corsi, meu Deus do Pelo céu. amor de Deus. Pois é, André Luiz também fala isso. Mestre dos Aliás, o Feliz, que É ainda não verdade. mandou mensagem, mas ele pediu pra avisar Isso. você, viu, Wagner? Exatamente. Nosso repórter André Luiz, aliás, grande beijo pra ele. Beijo no seu coração. Trabalhou brilhantemente aqui na Jornada da Ponte. Como sempre. Mandou Da um Ponte grande Preta. abraço, né? Da Ponte Preta. Não, ele tá melhorando, viu? Você para de pegar no pé dele com esse R, que ele tá Se eu indo não- bem. Se eu não pego, eu não pego. Não, ele tá indo bem. Ele tá indo bem. Eu fiquei observando aqui a jornada O André inteira. é sensacional. O André é fantástico. André Luiz. Nem pega Vamos lá, no pé. qual que é o recado O do recado é que repórter feliz? mandou um grande abraço pra você e Muito pro grande mestre Claudinei Corsi. Exato. Viu? Wagner Ferreira. Vai carregar essa Torcedor cruz do até o Corinthians, Formiga Salva e puxa saco. final. É como eu digo, né? Puxa saco é que nem pardal, diminui, mas não acaba, né? Ô, Albert Cavalcante, eu já ia falar Albert de Souza. De Albert novo. Cavalcante, Pois mais é. um destaque do Guarani, Albert. O Guarani está em terceiro lugar do Grupo B com 4 pontos. A campanha tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. A última delas, lógico, né? Para o Corinthians de virada por 2-1 na Neoquímica Arena.
Depois de fazer 2 jogos seguidos em casa, contra o Santos, que foi 2-0 para o Bugre, e o Ituano 0-0, a equipe alviverde completa diante do Botafogo a sequência de 2 partidas fora de casa. Depois, o Guarani começa a jogar dentro de casa. E lembrando, Claudinei Corsi, que hoje podemos ter a lei do ex, né? O Bruno Michel que subiu com o Botafogo, né, da Série C para a Série B. Bruno Michel em campo hoje, ele está entre os 11, né, convocados, 11 aí na papeleta. Pode ser a lei do ex hoje a favor do Guarani. Ô Ney, diga, Lucas. Até peço perdão, não é do meu feitio, mas é que chegou uma audiência muito qualificada aqui. Manda pro ar. Alô, Thiago Carvalho, lá da Cacau Autopeças. Quero conversar com você, hein, Thiago? Ô, Thiago. Thiago e Rogério da Cacau é sério, hein, Autopeças. O assunto é bom. Vamos trocar uma ideia, Thiagão. Lá da Cacau Autopeças, na Marechal Carmona. Boa. Vamos conversar. Quero bater um papo com você aqui. O assunto relacionado ao futebol interior. Falando que você tá mandando um abraço pra Cacau, lá na Marechal Carmona, eu quero mandar um abraço pro Gustavo, pro Alexandre e pro Pedro, da Macarronada Italiana. Opa! Só tem fera na Macarronada. Só alegria. Tete a tete. Entendeu? Aquele povo lá é só benção. Face to face. Tá, tudo ali na Marechal Carmona, hein? Vamos dominar. 8 da noite, Olha. mais 24 minutos. Eu quero mais um destaque do Botafogo, Albert. O Pantera vem de 2 empates, né? Em 1-1 contra o Mirassol e contra o Santo André fora. Antes disso, foi derrotado pelo Palmeiras no Santão e triunfou sobre a Portuguesa na estreia. O time ainda não conseguiu alavancar uma pontuação para ser considerada na briga pela classificação. Tem 5 pontos e ocupa a 2ª colocação do Grupo A, Claudinei Corsi. Legal. Ocupava, né? Porque Ocupava. agora já O Santos mexeu, já passou né? na frente, o Santos está em segundo. O Lucas de Souza vai atualizar a tabela Ocupava do a campeonato. 2ª colocação do Grupo A, Claudinei Corsi. Vem com o negócio escrito, né? Depois muda, é isso que dá. né? Eu não olhei a tabela de classificação, Claudinei Corsi. Pois é. É complicado o Botafogo nesse grupo também. Tem o Bragantino, que está sobrando com 7, e o Santos, bem ou mal, é o Santos. Está com 6 pontos. E o Botafogo com 5, com empate momentâneo contra a Ferroviária tá com 6 pontos. Então, beleza. Então quer dizer que a notícia ainda está quente ainda. Porque se caso a vale Ferroviária... ainda, Vale, né? Vale. Não acabou a partida, mas caso o Santos fizer o gol, né? Ou seria o gol da virada, e nós iremos mudar aqui o contexto. Porém, entretanto... Segue o jogo aí, Claudinei Costa. Tá certo. Porém, entretanto, deixa comigo aqui, Albert. Wagner Ferreira, Botafogo e Guarani sempre fizeram grandes partidas, né, o Wagner Ferreira? Principalmente, tanto aqui no Brinco, né, como lá no Santa Cruz. Mas parece que lá no Santa Cruz sempre foi mais pegado, né? Foi mais... Aqui em Campinas o Botafogo sapecou 2-0 aí, recentemente, no Guarani, aqui dentro do Brinco de Ouro. 2020. Entendeu? Agora, lá em Ribeirão, nem tanto. O Guarani tem se dado bem lá, com alguns resultados positivos. E hoje, mais do que nunca, o Guarani precisa desse resultado. Porque a campanha não é boa. O Guarani zerou o saldo de gols, né? Marcou 3, sofreu 3. Precisa atacar realmente agora. O Lucas, você está muito, muito otimista vendo que o Guarani fazendo 3 gols Mas o hoje. internauta já falou 4-0 aqui, o César Augusto, Wagner. Hoje o Bruno Michel vai brocar. Por mais tecnicamente superior que seja o Guarani, ou melhor, que seja inferior o Botafogo ao Guarani, eu acho que é um placar muito elástico isso daí. Mas a vitória está nos meus planos, nos meus prognósticos aqui. Mas coisa assim de 2-1 pro Guarani, desse tipo aí. E manda um abraço aqui para a rapaziada lá de Salto, né? O Marcos Roberto. Manda abraço para todos aqui de Salto. Ele manda um abraço aqui, tá curtindo a nossa jornada esportiva. Ô Marcos, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e toda a rapaziada de Salto, que não é Salto de Tu, né, Wagner? Fala Salto de Tu, os caras ficam bravos. Exatamente, né? Perdemos o nosso grande amigo Nelson Lenhan ano passado, né? Nelson Lenhan, que era lá de Salto, né? Trabalhei com ele na CBN, na Brasil, e eu sempre brincava com ele, né? Ei, Nelson Lenhan de Salto de Tu. Ele fala, você não me fala isso, que eu chego lá, eu apanho da rapaziada. Nos deixou aí, infelizmente, o ano passado, mas com certeza tá por aqui, sempre acompanhando a gente. Inclusive, né, com aquela construção daquela rodovia que desvia de Salto para ir para Itu, antigamente você tinha que passar. Tinha que passar em Salto. Dentro de Itu. Exato. Agora fizeram aquela, não sei se é a rodovia do Açúcar que chama. É isso aí, Marcos Roberto, é só Salto. Parabéns aí a todos de Salto e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Albert, o Guarani joga hoje e depois volta a jogar quando? Pelo Campeonato Paulista, Albert? O Guarani joga hoje, né, Claudinei Corsi contra o Botafogo e depois volta sábado, né?
A partir das 4 horas da tarde, o Guarani joga em casa, graças a Deus, mas contra um adversário difícil, né? Da elite. Complicado. O RB Bragantino. Então, que tá empatando com o Santo André 0-0. Exatamente. Em Bragança, né? Em Bragança. Então, o Guarani aí vai ter o Campeonato Paulista não adianta, né? O Campeonato Paulista é o estadual mais difícil. E aí vamos medir forças, né? Com as equipes do primeiro escalão do futebol brasileiro. Pra tentar aí, né? Ver... Daquela visada na Série B, né, Claudinei Costa? E a conta é quanto? 12 pontos, 12, Albert? Para se livrar de vez de 12 qualquer problema, pontos. né? Lembrando, né, que o ano passado, todos da bancada lembram aí, o gol do Índio contra a Ferroviária. Nunca critiquei. Exatamente, tive que pedir desculpas aqui Lendário. ao Índio. Aquilo ali foi... Exatamente, pedir desculpas ao vivo para o Índio, né? Sim. E ali foi aquele jogo que decretou ali o Guarani fora, né, do risco de zona do rebaixamento. Porque até ali o Guarani estava sofrendo, viu, Claudinei Costa? Vamos ouvir o Paulo Baier, técnico do Fogão. O nosso trabalho do Botafogo aqui, mas a gente sabe que é um jogo difícil, os atletas do Botafogo sabem disso, mas a gente joga em casa, a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e, logicamente, buscar os 3 pontos. Paulo Baier, Wagner Ferreira. Jogava nada isso aí. Tá até bem ali fisicamente, né, Wagner? Dá pra jogar ainda? Jogava no Guarani o Paulo Baier ou não? Não. E ele passou pelo Guarani, né? Eu não tenho lembrança. Eu acho que passou, não sei se... Ele Botafogo, Vasco, América Goiás. Mineiro, Atlético Nunca Mineiro, jogou no no Goiás, Sport, Palmeiras, o Atlético, né? O Atlético Mineiro, o Atlético... Tinha uma velocidade, Paulo Baier. Batia muito bem na bola. E agora tem um jogador que é do Primavera, né? Que é Paulo Baier. Exatamente, camisa 10 do Primavera, o destaque dessa Série A2 é Paulo Baier. Paulo Baier. Então deve ser alusão ao Paulo Baier. Se é Baier, é bom. Assim diria o comercial antigamente. Vai pagar. Vou ter que pagar isso aí? Vai. Putz, vai dancei. Entendeu? Vai ter que comparecer com a grana. O que é que você queria falar mais, Albert? Fique à vontade. Eu vou ter que arrumar mais um grana. destaque do Botafogo? Vamos lá, né? A última derrota do Guarani, né, na casa do Pantera foi pelo estadual de 2013. 3-1. Depois disso, o Guarani conquistou 3 vitórias e um empate no Santa Cruz. Durante esse período, o Botafogo até chegou a ganhar, né? Como diria disse o nosso presidente, né? Como mandante em 2020 por 2-0. Mas o jogo foi disputado no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Na oportunidade, os jogos foram realizados em locais estratégicos devido à pandemia de Covid-19. Claudinei Corsi. Tá muito bem. Aí mais um destaque do Botafogo. Deixa eu abraçar a rapaziada aqui no Facebook. O Marcos Alberto mandou um muito obrigado aqui. Deu risada que a gente falou aqui a respeito de salto, né? O José Florencio. Boa noite. Aqui em Pilar do Sul, São Paulo. Está chovendo muito. Boa transmissão. Vai dar 2-0 pro Guarani. Tio Antônio, tia Adriana... já está aqui com a gente também, eles que são lá de Belo Horizonte. Abraços a todos, mais uma vez por aqui, curtindo o futebol daqui de Belo Horizonte. Aí, tio Antônio e tia Adriana, mas não tem, aqui na foto não tem cara de tio. Tio Antônio e tia Adriana, mas eu acho que não são eles que estão na foto aqui. Explica pra gente aí, o tio Antônio e tia Adriana, quem é que tá na foto aqui. Se vocês botaram o nome dos seus tios na rede e botaram foto de vocês, eu não tô entendendo nada, mas você não tem cara de tio, nem a Adriana tem cara de tia aqui. Todo caso, né? Fala, Lucas. Só mandar um grande abraço aqui pro Nivaldo Agostini, pro Lemuel Santos e você, Lemuel, que tá acompanhando aí lá, né? Do outro lado de Campinas, você que é da Sergel, viu, Justinho? O Thiago aqui da Cacau tá falando aqui, galera, ô Justinho, cadê o sorvete pra galera do FI? Alô, pessoal da Sergel, o Justinho, eu vou chegar aí também, olha, viu? De preferência, eu vou chegar aí também. 2 litros de chocolate com pedaços de chocolate. Ou leitinho trufado também, que é simplesmente mas, olha, fantástico. eu gostava muito do leitinho trufado, mas depois que eu experimentei chocolate esse com chocolate pedaço de chocolate. É muito chocolate com pimenta. Eu sou mais humilde, pode um Isso de é cada novela, um. Claudinei, eles são vizinhos mesmo. Vamos ouvir o Moza Santos? Vamos ouvir o Moza. 200%, né? Nós precisamos mais até do que pontuar, ter uma atuação mais concreta, assim, né? A gente vem fazendo bons jogos, assim, mas nós não conseguimos
manter o nível durante os 100 minutos, assim, né? Então, é um desafio para nós. Início de temporada não é uma tarefa simples, assim, né? Até você encontrar o padrão, a equipe ideal, né? Eu ainda estou buscando isso, né? Tanto é que hoje eu vou fazer mais 2 mudanças, uma por necessidade física e a outra mudar a característica do jogador para ver se a gente consegue ter mais mobilidade, mais ataque à última linha do adversário. Então, reconstrução não é uma tarefa das mais simples, principalmente com o campeonato andando. A dificuldade do campeonato é muito grande, o equilíbrio é muito grande, né? Então nós precisamos vencer, obviamente, o objetivo sempre é esse, né? Porém, eu acredito muito em desempenho para poder vencer. Então, nós precisamos ter um desempenho que nos aproxime da vitória. É nisso que nós vamos, é nisso que eu acredito, é dessa forma que eu trabalho. Muito bem, Wagner Ferreira. É o que ele disse aí. O Guarani até tem apresentado futebol, como foi contra o Corinthians, mas aí no final ali que tem que concluir, mandar para dentro, não consegue, né, Wagner? Treinador, né? A gargantinha é bom, hein? Agora, ele vai com esse meio campo aí, eu quero até ver a disposição do time no começo do jogo, porque Vilela vai ser realmente o primeiro volante. O Lima será o segundo volante, o Richard Rios será o que o Giovinco viria a fazer. Então, vamos ver se o Richard Rios se dá bem, né, com se soltando mais para alimentar o ataque. Eu acho que ele tem condições para isso. Agora, o Lima entrou só um pedaço de jogo, foi contra o Santo André, se eu não estou enganado. Não deu para ver ainda, né, Wagner? Não deu para ver nada ainda. Legal. Então, quero ver hoje aí o comportamento Tio desse Antônio e meio-campo. tia Adriana diz ele aqui, somos nós sim, é porque somos de um grupo da igreja EJC, onde os jovens chamam os casais ajudantes de tios. Ah, então tá bom. Então é tio Antônio e tia Adriana. Ó, estourei aqui, hein, Albert Cavalcante. Vamos no pique. Guarani confirmado, Botafogo também, né? Definido e escalado. Para Prone Alimentos, 30 segundos. Rapidamente a ficha técnica. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3. E Luciano Castão, capitão, camisa número 4. Na lateral esquerda, Jamerson, Speed Jamerson, camisa número 15. Os homens do meio campo do Bugrão, Leandro Vilela, o camisa número 5. O Lima, o camisa número 8. E o Richard Rios, o camisa número 18. O ataque do Bugrão na partida de hoje, Bruno Michel, o 19. Bruninho, o 27, e o Gênison, camisa número 9. No banco de reservas, caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem à sua disposição Tony, Mike, Alan Santos, Alvarinho, Iago, Wenderson, Rafael, Neilton, e ele está de volta, Felipe Crisman. Claudinei Corsi. Legal, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 pontos ganhos na disciplina, 6 amarelos. Marcou 3 gols e sofreu 3. Artilheiro, Giovanni Augusto, Nicolas Careca e Bruninho, com 1 gol cada. Próximo compromisso, sábado, dia 4, contra o Bragantino, no Brinco de Ouro, em Campinas, às 4 da tarde. Futebol Interior. E o Botafogo, Pantera, do técnico Paulo Baier, vem definido e escalado assim. Matheus Albino, goleiro, camisa número 1. Tássio, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Pantera, Lucas Dias, camisa número 3, e Marcel, camisa número 4. Na lateral esquerda, Jean Vitor, camisa número 6. Os homens do meio campo do Botafogo, Diogo Silva, camisa número 5, Felipe Souto, camisa número 8, e Guilherme Mantuan, o 7. O ataque do Fogão, Osman, camisa número 10, Robinho, camisa número 11, e o Salatiel, camisa número 9. Caso o técnico Paulo Baier quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Pascoal, Gustavo Cipriano, Gustavo Henrique, Guilherme Madruga, Marcos Júnior, Edson, Lucas Lourenço, Caio Dantas, Gustavo Xuxa, Luiz Henrique, Arthur,
e Levi, Claudinei Corsi. O Pantera, o Botafogo, 4 jogos com uma vitória, 2 empates e uma derrota. Marcou 4 gols e sofreu 3. 5 pontos ganhos na disciplina, 7 amarelos. O artilheiro é o Robinho, com 2 gols. Próximo jogo do Pantera, domingo, dia 5 de fevereiro, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, em São Paulo, às 6h30 da noite. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje, Guilherme Nunes de Santana, com seus auxiliares, o número 1, Daniel Luiz Marques, o assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira, o quarto árbitro, Rodrigo Gomes Paz Domingues, e na sala da TI, o árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, já a bola vai rolar, quase tudo pronto no Santa Cruz. Lembrando aqui da ano passada, Campeonato Paulista da Série A1, Santos e Ferroviária terminou realmente no 1-1. Red Bull Bragantino vai empatando com Santo André 0-0. O outro jogo da noite é esse que você vai acompanhar aqui, Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani. Lembrando mais uma vez que na Supercopa do Brasil, o Palmeiras venceu o Flamengo 4-3 em Brasília e sagrou-se campeão. Eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele já está assumindo o comando da jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Abraçando a galera aqui que nos acompanha no YouTube. Alô, Danielzinho, editor do Futebol Manager, da galera aí do grupo do WhatsApp do FM. Um beijo pra você e pra sua filhinha Ana Luísa, que tá doidinha acompanhando a nossa transmissão. Tá ansiosa aqui por esse abraço. Então, ó, um beijo de toda a bancada verde e branco pra você, tá bom, Aninha? Fica com a gente aqui, acompanha a nossa transmissão. Conosco aqui também o Joel Nascimento, João Godoy, André Luiz aqui mandando a sua mensagem. Forte abraço ao Lucas de Souza, narrador emoção, ao repórter Albert Cavalcante, o craque da informação, e aos mestres de todos os mestres, Wagner Ferreira e Claudinei Corsi. Uma boa transmissão. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, todo de verde o Bogrão. Do lado direito, a equipe do Botafogo, a Pantera, camisas brancas, parecendo o uniforme do São Paulo, uniforme número 1 do São Paulo, calções brancos, meias brancas. 1 minuto de silêncio respeitado em homenagem ao maior de todos os tempos, a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o primeiro e único da história do futebol. Vai rolar um melão. Vem comigo, torcedor do Bugrino, vem comigo, torcedor espalhado em todo o Brasil. Vai começar a quinta rodada para a equipe do Guarani, em busca de mais 3 pontos, em busca de mais um resultado positivo. O Guarani que vem de derrota contra a equipe do Corinthians. Trila o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, começa o jogo no estádio Santa Cruz. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor, curtir a primeira etapa de Guarani e Botafogo, Campeonato Paulista 2023. A bola fica na ponta direita, campo de defesa da equipe do Bugre, sobe a marcação, a equipe do Botafogo manda pra frente, Lucão. A bola bate na marcação da equipe da Pantera, vai pela linha de lado, primeiro lateral do jogo para a equipe do Guarani, 25 segundos da primeira etapa. Trabalho de bola da equipe do Bugrão no campo de defesa, domina a parada, Leandro Vilela volta o lance na quarta zaga, dentro da sua própria grande área, com ele, Luciano Castan, o capitão da equipe bugrina. Ele deixa de lado com o Speed, Jamerson recebe a marcação do camisa número 11, Robinho. Ele joga a parada no corredor, a bola bate em cima da marcação do ala direito, Tássio sai pela linha de lado, lateral, bola pro Guarani, campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalho de bola do Bugre aqui pelo lado direito, campo de defesa, manda pra frente Diogo Matheus, a bola fica no corredor junto à linha lateral do gramado, junto à linha lateral dos técnicos. Richard Rios domina bem ao lado ali do Mozart Santos, ele devolve a jogada com Richard Rios. Richard Rios tentou ali fazer a jogada, foi desarmado, chega a cobertura de Diogo Matheus, toca pela linha de lado lateral para a equipe do Botafogo, campo de ataque. Lucas. Pois não, Alberti? Informações, né? Vamos conferir, né? Vamos aí apurar, mas parece que o Isaac e o Mandrake está voltando para o Guarani. Opa, é mesmo? Isaac e o Mandrake, saudades do Isaac. Isaac, e o Mandrake, vamos aí dar vamos dar aquela apurada, mas parece que o Isaac e o Mandrake pode estar aí
de volta no Guarani. Isaac jogou muita bola no passado na Série B. Lançamento do lateral feito ali pelo Jean Vitor. Bola dentro do tumulto. Tira a defesa, voltou para Osman. Linha lateral da grande área. Atenção pro lado esquerdo. Voltou a jogada com Mantuan. Mantuan fez um recuo de bola batida de fora. Batida do Felipe Souto. Na verdade era do zagueirão. Lucas Dias apoiando o ataque. Mandou pro gol. Ela passou à esquerda. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. O primeiro chute agora. A primeira finalização foi da equipe do Botafogo, Albertinho. O Botafogo tenta apertar ali a saída de bola do Guarani. O Guarani fica com essa jogada apoiada, né? Que o torcedor adora, né? Fica tocando a bola de um lado pro outro. O Botafogo só esperando o erro do Guarani, trabalhando mais uma vez no erro do Guarani. Ali o Lucão, né? O Lucão errou e o Lucas Dias, né? De fora da área, bateu ali na orelha da bola. A bola saiu pelo lado esquerdo do goleirão Kozlinski. E Lucas de Souza também, né? Informação também que o Pastana, né? O Rodrigo Pastana, ele deu a entrevista para a Brasil, né? A Rádio Brasil. E ele disse aí que está de olho, está monitorando, né, a volta do Rodrigo Andrade e também do João Vitor, né? Poxa vida, acaba o contrato dos dois em maio, né? Mais ou menos em maio. E o Guarani está aí de olho, né? Quem sabe, pode acontecer aí uma volta, a volta dos que não foram. É a movimentação no mercado da equipe do Guarani em busca de reforços para essa temporada. Facebook. Fala, Claudinei Corsi, a participação da galera no Facebook. Mandar um abraço pro Edgar da Silva, lá de Várzea Grande, Mato Grosso, ligado sempre na melhor transmissão do Facebook. E também, sabe quem tá aqui, Albert Cavalcante? Nem imagino. Jean Mila. Grande Jamila, hein? Boa noite, equipe da Rádio Futebol Interior. Torcer pro Bugre, senão o Botafogo passa o meu Santos. É isso aí, boa. E quarta-feira nós estamos de volta, hein, meu amigo? Na Labuta, hein? Acabou as férias, né? Acabou a mamaca. Tá certo, acabou a mamaca. Acabou. 3 minutos e meio, primeira etapa de jogo, lateral bola para o Guarani, lá pela ponta esquerda, balança o esqueleto pela primeira vez no jogo, Speedy Jamerson, ele que veio do Azuriz e jogou muita bola no passado, faz um lançamento buscando comando de ataque com o Gênison, Genigol tentou o domínio, foi desarmado, retoma a posse de bola, equipe do Pantera no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Pantera no campo de defesa para a jogada, Lucas Dias, zagueiro pela direita da equipe dos caras. Lançamento no corredor buscando o Robinho, chega a cobertura de Luciano Castão, capitão, xerifão da equipe bugrina, tira dali. Joga a bola no corredor pro lado esquerdo, faz o lançamento na fogueira, chega a cobertura de Gustavo Mantuan, toma essa bola para a equipe dos caras, botou para Robinho na ponta direita, apostou corrida. Desarmado pelo Jamerson, a bola vai devagarinho pela linha de fundo, escanteio para os homens lá pela ponta direita, o primeiro córner a favor do Botafogo, Albertinho. O Robinho, né, pelo lado direito, tentando furar a zaga do Guarani, ali não teve jeito, Speedy Jamerson tocou na bola mesmo, por último, escanteio e vem ele na bola mesmo, camisa número 11, Robinho, a informação para História Colchões. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre, vamos tirar Luciano Castan, se vira Lucão, vamos subir, alerta vermelho contra a defesa bugrina, vai pintar chuveirinho, o árbitro Luiz Marques, na verdade o Guilherme Nunes de Santana conversa ali com a galera, pede pra ninguém se empurrar, vem levantamento do Robinho, bola no primeiro pau, sobe Luciano Castan, tira, rebote, volta na entrada da grande área, sai do gol Kozlinski. Toque de cabeça foi do Felipe Souto, sai do gol Kozlinski, tem pressa, lançou na ponta esquerda, vem pro Ninho, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, vai passar no Meigo Lima, tocou pra Bruno Michel, chutou, furou, camisa 19 do Guarani, afasta a defesa do Pantera, descida rapidíssima do Bugrão lá pela ponta esquerda, o Bruninho rolou no meio da área, Bruno Michel acabou furando, mas teve a chance o Bugrão, Albertinho. Contra-ataque começou lá atrás, né, após o escanteio do Botafogo, cobrado, né? A bola sobrou pro Kozlinski, que ligou o contra-ataque pelo lado esquerdo. Ali o Bruninho, Bruno Michel e Gênison. O trio pra cima da zaga do Botafogo. Porém, entretanto, na hora do cruzamento, o Gênison pediu a bola dentro, né? Na pequena área. Ali o Bruno Michel preferiu, o Bruninho preferiu atacar, né? E jogar para o Bruno Michel, que acabou errando a finalização. Lembrando que o Bruno Michel subiu, né? Subiu da Série C com a Série B com o Botafogo. A informação para Ovos Satoshi. Que hoje prevaleça a lei do ex, que hoje o Bruno Michel chama, tá logo uns dois pra cima do Pantera, vem Guarani, sai no campo de defesa com o Diogo Matheus, espaço, manda pra frente, a bola sobe e cai na metade do campo para a jogada de Richard Rios, esse joga de terno e gravata, daí para Genigol, tentou passar pelo meio, tinha um bloqueio em cima dele, a bola voltou para Diogo Matheus, acionou o Lima na ponta esquerda, vem pro Grão, Lima soltou pra Speedy Jamerson, pra cima deles, Speedy Jamerson, engatou a primeira, segunda marcha, lançamento pra Genison de cabeça, a bola passa por ele, o Genison toca de cabeça, mas estava meio desequilibrado, ela passou, foi pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Botafogo, mas desceu de novo
gol pela canhota o Guarani, Albertinho. O detalhe foi o seguinte, não foi nem a zaga do Santa Cruz, não, né? Do Botafogo no Santa Cruz que tirou, tá? Foi o Bruninho. O Bruninho atrapalhou o Gênison. Cruzamento perfeito do Speedy Jamerson ali no meio da grande área. Quando o Gênison fez o movimento, o Bruninho apareceu por trás também. Ele acabou encostando no corpo do Gênison, que não conseguiu fazer a finalização correta, né? A cabeçada tirando o goleiro. Bela chance pro Guarani, quando ali, ó, parou ali, pediu ali, o árbitro vai chegando. Eu acho que o Kozlinski sentiu alguma coisa na coxa esquerda, rapaz. hein? Tá pedindo atendimento. 7 minutos de jogo, o Guilherme Nunes de Santana pede o atendimento médico, a galera do Botafogo já chega ali pra conversar, né? Falar que esse tempo aí é cera e que tem que ser aumentado aí no acréscimo. O árbitro já disse que vai colocar nos acréscimos da partida, vai descontar agora, esse tempo, né? É padrão FIFA, lembrando, exatamente. Né? O Arthurzinho é fã do Kozlinski, cara. Muito bem. O Arthurzinho ama o Kozlinski. Ele é um ótimo goleiro. É um bom goleiro. De vez em quando dá um susto na torcida, mas é bom goleiro. Coliscada de vez em quando, mas o meu filho, ele ama o Kozlinski. Mandar um grande abraço aqui pro Severino Francisco da Silva, Gracimar Dias e o João Godoy manda aqui. Meus amigos, me ajuda aí, Renato Gaúcho na seleção brasileira. Quer porque quer o Renato Gaúcho na seleção, João Godoy. Wagner Ferreira, 8 da primeira etapa, o Guarani no começo desse jogo tentando partir lá pelo lado esquerdo, o Botafogo na primeira finalização da partida. O Botafogo tentou dar o cartão, mostrar o seu cartão de visita. Afinal, jogando em casa, precisa do resultado, tem que se impor, tem que realmente jogar mais ofensivamente. E criou uma chance logo a 2 minutos, o zagueiro Dias chutou de longe, errou o alvo. Mas o Guarani respondeu logo a 5 minutos, um contra-ataque rápido, que o Michel acabou furando, né? O árbitro descreveu muito bem o lance. E logo no minuto seguinte, 6 minutos, o Jamerson fez um cruzamento, o Bruninho e o Gênero se atrapalharam, o Guarani não aproveitou o ataque. Então o jogo não é fácil não, o jogo está bem complicado, estamos aí com 8 minutos ainda, tem muita bola para rolar, mas por enquanto é o Botafogo que está botando as asinhas de fora. Detalhe. Pois não, Bertinho. Após o atendimento, né, médico do Kozlinski, ele olhou pro banco de reservas e fez um sinal aí pro Tony se aquecer. Não sei se vai dar pro nosso goleiro, hein? E os caras continuam tocando bola pra ele pra trás, cara. Ele que sentiu aí, essa saída apoiada dá ruim. Lançamento do Robinho, tem desvio na defesa, a bola vai passando perto da trave direita do Kozlinski, vai fora. É aquilo da saída de bola apoiada, né? Marca a saída de bola a equipe do Botafogo, o Jamerson dormiu no ponto, perdeu, o Robinho tomou, fez o cruzamento, a bola bateu na cabeça do Luciano Castan e encobrindo o Kozlinski, que no golpe de vista tirou essa bola, ela passou tirando tinta da trave direita, escanteio pros caras lá pela esquerda, Albertinho. Quando vem o Diogo Silva pra cobrar escanteio, uma lambança, né? Speedy Jamerson com o Kozlinski, e o Kozlinski não tem condições, né? A gente vê ali, tá se arrastando, escanteio pros homens. Escanteio, Jean Vitor na bola, perna esquerda, vem levantamento, bola no meio da grande área, tira a defesa, rebote cai, tentou pegar o rebote ali, Bruno Michel, bola bateu, rebateu sobre o Poznan, subiu o pano do senhor Gustavo Rodrigues de Oliveira, assistente número 2, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Aniversário. Aniversário de quem, Claudinei Corsi? É de Carlos Cabela, nosso companheiro da Grande CBN. Cabela, sou muito fã do Cabela, hein? Completando mais um ano de vida. Parabéns de todos nós aqui em Cabela. Parabéns, Cabelinha. Parabéns. E vem Bugrão, lá na ponta esquerda, lançamento para Bruninho. Se ganhar, dá boa. Bruninho ganhou, rolou no meio da grande área. Falhou a defesa, Genilson, pé direito pra fora do gol! Inacreditável o gol que o Genilson me perde. Lado esquerdo da grande área. O Bruninho ganhou a parada do Lucas Dias. O Marcel furou. Fez um lance ridículo. E pior ainda foi o Genilson na marca penal. Ele, a bola e o gol, ele quis encher o pé. Jogou essa bola lá no campo do Comercial, Albert Cavalcante. Um tiro de meta de bola rolando, vamos dizer assim, né? Jogada do Bruninho, jogadaça. Ele foi levando aos trancos e barrancos. E ali chegou o camisa número 4, Marcel, dentro da grande área, tentou tirar, acabou pegando a orelha da bola. A bola sobrou na marca penal para o Genilson. O Genilson com seu pé de taco de golfe, mandou a bola por cima. Ele isolou, bateu um tiro de meta. Que chance
Perdeu agora o Guarani. Eu garanto pra vocês, se fosse o Nicolas Careca, tinha guardado a informação para bebidas Poti. Não é pra qualquer tanto. outro. Vem a equipe do Botafogo, lançamento pra Robinho, bola forte demais. Bola forte demais, mas tem desvio na defesa, é novo escanteio. Novo escanteio pros homens lá pela ponta direita, vem o Pantera. Vai lá, Claudinei Corsi. Não, só pra chamar a atenção de vocês dois, de você, Lucas, e do Albert. Sim. De parar de falar Genigol, né? Pelo amor de Deus. Eu não chamo, quem chama é o Lucas de Souza. Escanteio pros homens lá pela ponta direita, vem Robinho na bola. Todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa burina, sinal de alerta ligado. Vem pro levantamento, Robinho, bola na primeira trave. O toque de cabeça do Marcel vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani. 12 minutos, 12 cravados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, ao palco do espetáculo. Por enquanto, ninguém é de ninguém. Botafogo 0, Guarani também 0, placar ao vivo. O interior é com ele, Claudinei Corsi. Já tivemos mais cedo Santos e Ferroviária 1-1. Red Bull Bragantino vai empatando com o Santo André em Bragança 0-0. E pela Supercopa do Brasil, o Palmeiras venceu. É o grande campeão 4-3. Venceu o Flamengo esta tarde em Brasília. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita alegria, descontração, informação e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Lateral, bola para a equipe do Guarani, ponta esquerda do gramado, faz o lançamento Jamerson. A bola ficou ali do lado esquerdo, faixa esquerda do gramado, vai pro chão Bruninho, falta nele, jogo parado, falta marcada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem Guarani lá pela ponta direita, domina a jogada, domina a parada. Richard Rios faz o passe com Diogo Matheus, dominou na boa. Lançamento no comando para Gênison. Tentou um tapa de primeira buscando Bruno Michel. Passe sai errado e na sequência ele faz a falta em cima do Osnan. Falta em cima do Osnan, jogo parado, falta marcada, falta para os caras na intermediária. Pois não, Alberti? No histórico geral entre as equipes, a vantagem é do Guarani, hein? Com 46 vitórias contra 35 derrotas, além de 43 empates em 124 jogos. A informação para Jump Sport. Trabalho de bola do Pantera lá pela ponta direita. Lucas Dias domina, volta a jogada no dentro da sua grande área com Marcel. Marcel, 2 toques na bola, chaparada mais à frente com Mantuan, camisa número 7. E jogador do Corinthians. Abre bola aqui pela ponta esquerda com Diogo Silva, camisa número 5 dele. Lançamento no comando buscando o Robinho, tira a defesa. Rebote caiu com o Osnan, botou na frente, se enrolou com a posta da bola. Deu sorte ainda, ganhou do Leandro Vilela, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, tira do jeito que dá. Luciano Castan, rebote cai pela esquerda. Felipe solto de perna canhota, fez o cruzamento, toque de cabeça do Salatiel. A bola ficou lá na ponta direita agora. Tássio ajeitou a parada com o Mantuan. Mantuan domina, encara a marcação do Bruninho, volta a jogada pela direita com o Tássio, voltou com o Mantuan, troca passes, roda a bola, a equipe do Pantera tenta envolver a defesa do Bugre, bola com o Felipe Souto, ele volta a jogada com o Lucas Dias. Lucas Dias domina, 2 toques na bola, faz a jogada aqui na quarta zaga com camisa 4, Marcel, pois não, ao Claudinei Corsi. Além dos Estados Unidos, você está sendo ouvido, sabe onde, Lucas? Onde, Claudinei Corsi? Em Israel. Ô, louco. Em Ramat Gan. Que beleza, Israel, hein? A audiência do futebol interior. Salam aleikum pro pessoal lá de Israel e thank you very much pra galera lá Aleikum salam. Isso aí, muito obrigado. Cara, esse futebol interior no Brasil e do mundo. Falo que a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo, vocês não acreditam. Jogo parado, falta marcada em cima do Richard Rios, Alberti. O que você falou? Salam aleikum. O que quer dizer isso? Muito obrigado, em aramaico. Que é a língua oficial do Israel, exatamente. Muito obrigado. A informação para a pizzaria do Dadá. A informação para Jerusalém. Vem Guarani, lá pela ponta esquerda com Jamerson, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, passa a metade do campo, invade a linha de defesa dos caras. Bola pela meia com o Leandro Vilela, soltou no comando pra Bruninho, foi pro chão, falta nele! Falta nele, o árbitro deu vantagem. Bola aberta na direita, Bruno Michel, bico da grande área. Volta um pouco o lance na intermediária com o Diogo Matheus. Lançamento no costado, Bruninho. Rolou pra trás, fechou. Gênison pra defesa do Matheus Albino. Lançamento no costado, Bruninho rolou pra trás, fechou Lima. E o Matheus Albino faz a defesa, desceu bem o Guarani lá pela ponta de novo, Albertinho. Toques rápidos, o Guarani mostrando aí, né? Tá sendo bem treinado pelo técnico Moza na fase ofensiva e também na defensiva, hein? Que bola do Bruninho por elevação, né? O Bruninho recebeu por elevação toque, né? Por cima, ele cruzou no meio da grande área, ali o Lima apareceu. Parecia até o Gênison, né? Até o jeito de andar, mas não, foi o Lima, concluiu o goleirão Matheus Albino. Um dos destaques aí do Botafogo que vem fazendo o revezamento, né?
no gol aí, 3 partidas pra cada um. Quase o Guarani faz o primeiro gol. Desce o Botafogo lá pela esquerda, tentativa de passe do João Vitor, buscando o comando de ataque, buscando o Salatiel, tira a defesa do Bugre. Rebote e volta aqui pela direita, Bruno Michel adianta a parada, chega na metade do campo com o Gênison foi desarmado, chegou de ladrão, chegou por trás dele ali o camisa número meia dúzia da equipe dos caras, o Jean Vitor. Volta a equipe do Botafogo, sai o Pantera na metade do campo, domina a parada Felipe Souto junto ao círculo central do gramado. Ele abre bola pela ponta direita com Tássio parte em velocidade, já passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, volta a jogada com o camisa número 8, o Felipe Souto, inverte a página, vira a folha aqui do lado esquerdo, o passe foi meio atrás, o passe foi nas costas do zagueiro da equipe do Botafogo. Agora a equipe do Guarani sobe um pouco a saída de bola, o Botafogo com dificuldades para sair jogando, manda pra frente Matheus Albino, despacha, manda pra frente, subiu Osnan, toque de cabeça do Lucão, rebote caiu pelo meio com Lima, ele tentou botar na frente e foi desarmado, tira a defesa do Botafogo, a bola sobe e desce e cai do lado esquerdo do campo de ataque da equipe dos caras, toque de cabeça do João Vitor com Osnan pra Salatiel, de cabeça, voltou o lance com Felipe Souto, de perna canhota, abriu lá pela ponta direita com Tássio, atenção, Tássio intermediária, campo ofensivo, devolveu com Felipe Souto, perna direita, bateu Kozlinski! Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Bugre, boa descida, boa chegada da equipe dos caras, Alberti. Vai chegando o Botafogo, né? Toques rápidos da direita pra esquerda pra direita. Ali a batida de fora da área do Felipe Souto, ou Lucas de Souza? Foi o Felipe de Souza que bateu de fora da área? Ou foi o Felipe Souto. Foi o Felipe Souto, né? O capitão Felipe Souto bateu firme, bateu forte de fora da área. Ali o Kozlinski fez a defesa no meio do gol. Que chance que teve agora o Botafogo. A informação para o Histórico Shows. Responde o Bugrão pela esquerda com Lima, daí para Speed Jamerson para cima do Tássio. Devolveu com Lima, tentou a tabela. O Jamerson deu o passe, o Lima devolveu, mas não tinha ninguém de verde. O Jamerson não entendeu a tabela, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Pantera Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, 18 minutos e 30 segundos deste primeiro tempo e o jogo... Difícil o jogo pro Guarani, hein? O Botafogo marca alto, não dá espaço pro Guarani sair jogando e esse é o perigo. Se sai jogando, perde a bola ali, o Botafogo tá em cima para recuperar a posse de bola. Por incrível que pareça, o Guarani teve mais chances do que o Botafogo. Mas não aquela chance real. A chance real foi a do Gênison, né? Em cara a cara ali, qualquer um faria o gol, menos o Gênison, né? Impressionante. Agora, é um jogo equilibrado, difícil para os dois lados, mas o Botafogo está em cima. E me parece que, né, o Guarani está sentindo essa pressão, não consegue sair jogando e falta espaço ali atrás para o Botafogo conseguir fazer melhores jogadas. Descia o Bugrão pelo meio, o árbitro atrapalhou o Lima. Posse de bola para o Botafogo lá pela direita, perde o lance Dácio, perde o lance, vem com Jamerson solta na meia parada com o Richard Rios, daí para Leandro Vilela, adiantou no comando para Bruninho e de novo a bola bate no árbitro. No início da jogada, o Bruninho foi sair em velocidade, o árbitro ficou na frente dele. Aí agora, na sequência do lance, o Bruninho foi dar um passe e a bola bateu de novo no senhor Guilherme Nunes de Santana, Alberti. O Guilherme Nunes está bem participativo. Além de apitar, ele quer participar do jogo. Ainda deu bola ao chão, lógico, obviamente. Mas ali, a favor ali do Botafogo, né? Que coisa, né? Esse juizão. Que coisa, hein? Sensacional. A informação para o Histórico Show. Coisas que acontecem só com o Guarani. Vem os homens, vem. Tentativa de casquinha do Osnan, buscando o Salatiel. Tira, Diogo Matheus. Rebote cai aqui pela meia esquerda. Toca de cabeça do Felipe Souto. Osnan, para de cabeça. O toque mais atrás com o Robinho. Robinho de primeira com o Tássio. Tem espaço, Tássio. Na meia direita fez o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Chega com o João Vitor, perna esquerda. Bateu em cima do Diogo Matheus. Voltou para João Vitor. Cruzamento no segundo pau. Não tem ninguém de branco ali. Não tem ninguém de branco ali, afasta Jamerson, tirou a bola no peito do Mantuan, dominou, se livrou do Lima, perna direita, bateu, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, mas chega os homens lá pela meia direita de novo, chute forte do Mantuan, Alberti. Vai apertando, né, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, o Felipe Souto mais uma vez pelo lado esquerdo, né, tentou o chute, foi travado, a bola acabou passando, indo pro lado direito, né, ali ele, o Guilherme Mantuan, com a perna direita, ele rolou na frente, bem pra frente, né, e soltou a sapatada. A bola foi por cima do goleiro Kozlinski e o Guarani insiste nessa jogada apoiada. A informação para Ovo, Satoshi. Insiste, consegue sair agora Lima. Lançamento no costado para Bruninho, pode pintar coisa boa. Bruninho pra cima da marcação do Tássio. Armou na perna direita, bateu pra defesa do Matheus Albino. Lançamento do Lima no costado da defesa do Botafogo. Dominou por ali, o Bruninho abriu na perna direita, bateu forte. Matheus Albino caiu no canto direito, fez a defesa, responde o Bugrão, Alberti. Pelo lado esquerdo, né? O Bruninho, né? Foi pra cima da zaga e viu a movimentação dos jogadores do Guarani. Ninguém se apresentou, né? Dentro da grande área para receber o cruzamento.
Ele não pensou duas vezes, hein? Cortou com a perna esquerda, bateu com a perna direita. Ali o goleirão Matheus Albino, que vem fazendo o revezamento, tá? Vocês não sabem, mas o técnico Paulo Baier faz o revezamento. 3 jogos o Matheus Albino e 3 jogos o goleiro, agora esqueci, o Rafael Pascoal. Então os 3 primeiros jogos são o Rafael Pascoal, agora os últimos 3 jogos é o Matheus Albino. A informação para a Pizzaria Dadá. Muito bem, hein? Rapaz, as informações de Albert Cavalcante. Fala, Cláudio Neicor, sua participação da galera nas redes sociais. Abraço para Ângela Maria Rosa, diz aqui, porco campeão. O Jorge Castilho, vamos Guarani, o Júnior Braga já está com a gente aqui também. Boa noite, Claudinei e toda a equipe FI. Transmissão e comentários, nota 10 para cima, Bugrão. E também mandar um abraço aqui para o Antônio Carlos Saldini. Está acompanhando aqui a nossa jornada esportiva, Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho em você. Bugrão no campo de ataque, Richard Rios agradece o presente da perna esquerda, mão bateu em cima da defesa. Recebeu um presente, Richard Rios abriu na perna esquerda para bater. Ele tinha um Bruninho passando livre do lado esquerdo, preferiu chutar. Contra-golpe dos homens lá pela direita. Vem com o Robinho, fez o passe na entrada da grande área. Chega, Leandro Vilela. Chega chutando a bola para onde o nariz estava apontado. Joga a bola pela linha de fundo. Escanteio para os homens lá pela ponta direita, Alberti. Tudo começou lá na frente, né? O Richard Rios, ele recebeu um presente da zaga do Botafogo, ele poderia ter tocado também pro Lima, viu? Além do Bruninho, tinha um Lima. Ali tentou o chute, acabou pegando a zaga do Botafogo. Contra-ataque gigante do Botafogo. Escanteio, bola tirada pela zaga do Guarani. Vem na bola o Robinho. A informação para Bebidas Potiguar. Alerta vermelho ligado na defesa bugrina. Atenção, Luciano Castan. Atenção, Lucão. Os grandalhões do Guarani tem que se virar. Vamos tirar essa defesa bugrina. Lá dentro, os grandalhões dos homens. Lá dentro, o Lucas Dias. Lá dentro também, Felipe Souto. Lá dentro também, o Diogo Silva. Os 3 zagueiros estão na área. Vai autorizar o córner o senhor Guilherme Nunes e Santana. Que Robinho demora, pra bola. Hein? Ele gosta de conversar, o árbitro, hein? Vem levantamento, bola no primeiro pau. Afasta Lima. Rebote caiu ali pela intermediária. Tássio domina. Carrega na contramão, tá sem espaço, ele volta. Jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sor Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Guarani tenta sair no campo de defesa marcada, cedo de bola, tira do jeito que dá no Caxias. Entrega a bola nos pés de Lima e tem gol no campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam. Fala, Cláudio Necorsi. Série 2, Campeonato Paulista, é gol do São Caetano. Agora, Novo Horizontino 0, São Caetano 1. Novo Horizontino, que é o próximo adversário da Macaca. Próximo adversário da Macaca no Campeonato Paulista da Série A2. Você acompanhando todas as emoções aqui nos Canais Futebol Interior. Vem Guarani, está no campo de defesa, domina a parada, Lucão, o zagueiro central da equipe do Bugre. Domina, para, pensa, olha, não tem com quem jogar, abre na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus, hein? Meu Deus do céu. Se enrolou todo com a posta da bola. Agradece o Pantera. Lançamento pro Salatiel na linha de fundo. Ele é pesado, ele protege, voltou a jogada com Osman. Osman, linha de fundo, um pra lá, 2 pra cá, botou na frente, saiu com o bola tudo. Sai com o bola tudo, vai pela linha de fundo e acabou proporcionando um momento Fausto Silva aqui. Foi lá na placa de publicidade e tropeçou. Vem Bugrão, vem com o Richard Rios com um pouco mais de espaço no círculo central, acabou se enrolando com a bola. Ainda Richard Rios ganhou a parada. Lançamento no comando para Bruninho. O passe vai forte demais. Sai do gol, faz a defesa Matheus Albino. 25, quase 25 deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, o palco do espetáculo. O placar de emoção tá assim: 0 para o Botafogo, 0 para o Guarani. E o placar ao vivo Futebol Interior, Claudinei Corsi. Pela Série 1 do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Santo André seguem empatando 0-0. O Palmeiras venceu o Flamengo na Supercopa do Brasil, ficou com a taça 4-3. No Alagoano, CRB e CSA 3-1 para o CRB. E o Muricy bateu o Asa por 3-2. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos Canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, amarelou tudo ali pro jogador do Botafogo, Alberti. Amarelou ali, eu estou ali tentando ver. Parece ser o Mantuan. O Mantuan, será? Eu acho que é o Mantuan. Não, é o Lucas Dias. Lucas Dias, o Mantuan, conhecido também como Lucas Dias. Exato, meu xará. Cartão amarelo pra ele ali, pegou por baixo ali. O Lima, ele pediu cartão amarelo e assim foi feito o cartão amarelo para o camisa número 3, Lucas Dias.
a informação para Prona Alimentos. Guarani no campo de ataque com ele, com Lima, 2 em cima dele, ele tentou um toque de calcanhar, para absolutamente ninguém, agradece o presente, a defesa da equipe do Botafogo e tira, tentou a finta de corpo, Robinho foi pro chão, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola do equipe do Guarani no campo de defesa com o Lucão, Lucão para Leandro Vilela, volta a jogada com o Lucão, ex-jogador do CSA, abre bola na ponta direita com Diogo Matheus, lançamento em profundidade buscando o Richard Rios, tira a defesa do Botafogo, a bola foi recuada, vai até o goleirão Matheus Albino, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem Botafogo lá pela ponta direita com Tássio. Tássio sai da direita, vem pro centro, volta a jogada com Mantuan. Mantuan deixa de lado com Felipe Souto. Felipe Souto devolveu com Mantuan. Mantuan intermediária, campo ofensivo do Pantera. Troca passes, roda a bola, equipe de branco. Lá na ponta direita com Tássio. Atenção, linha de fundo, cruzamento. Ela bate em cima do Jamerson, vai fora. É novo escanteio pros caras lá pela ponta direita, Albert. Tá tudo bem com o aparelho, hein? Sim. Tá sim, tá tudo. Tá bom. Ah, sim. Menos mal. Eu fui pegar aqui, vocês estão atentos, hein? Óleo de lince. Olha o escanteio aí, Albert. Escanteio mais uma vez pelo lado direito, né? O camisa número 11, né? O Robinho está tentando sambar em cima do Speedy Jamerson. O Speedy Jamerson muito bem na marcação. Agora vai mudar o cobrador, hein? Ó, cobrou todos os canteios o Robinho. Agora vai o Jean Vitor. Jean Vitor na bola. Exatamente, com a perninha canhota. Pra mandar essa bola fechadinha. Atenção, defesa bugrina, alerta vermelho na defesa do Guarani. João Vitor na bola, vem fechada, sobe, tira a defesa, tira com o Bruninho. Pega o rebate, o Bruno Michel. Só mais você, Bruno Michel. Você tem habilidade, velocidade, botou na frente, fecha a porta pra ele, o Tássio. Olha onde tava o Tássio, rapaz. Saiu do lado da direita, veio aqui na esquerda marcar o Bruno Michel. Wagner Ferreira, 28 cravados da primeira etapa e o jogo. O jogo é equilibrado, né? Agora ele criou as suas chances, o Botafogo também. Agora o jogo tá bem morno, bem tranquilo, aí 0-0. Um jogo tranquilo para a arbitragem, não há grandes dificuldades. Agora o Guarani precisa encontrar um melhor posicionamento no meio campo. Né? Isso, quem sabe agora. Agora Bruninho, sim. Pra Bruno Michel, perna esquerda, bateu em cima da marcação, em cima do Diogo Silva. Rebote voltou com o Bruno Michel, abriu na perna esquerda, ainda ele. Fez o toque com Richard Rios de primeira com Diogo Matheus. Diogo Matheus abriu pra perna esquerda, ainda o camisa 13 do Bugrão dominou, parou, voltou com o Richard Rios. Na tabela, linha de fundo, cruzamento, bola lá no segundo pau. Tira do jeito que dá Lucas Dias. A bola sobe, desce, cai na intermediária, toca de cabeça do Leandro Vilela na entrada da grande área, tira a defesa do Botafogo. Rebote voltou pela direita com Richard Rios para Leandro Vilela. Ele volta a jogada com o Lucão. Lucão domina pela ponta direita, ele solta a jogada com Richard Rios, o armador da equipe do Bugre. Botou na frente, se livrou do primeiro, tentou toque no corredor pro Diogo Matheus. Bateu de frente ali com o Osnan, tira o jogador do time do Botafogo ali no corredor pela ponta direita. Lateral bola para a equipe do Guarani. Lateral quase na linha de fundo. Intermediária, campo ofensivo do Bugrão. Flechada neles, Guarani. Eu quero rede Bugrão. Eu quero rede Guarani pra cima do Pantera. Vem Guarani, sai no campo de defesa novamente, colocando o Cão, gira essa bola no círculo central com o Luciano Castan, daí para Leandro Vilela. Leandro Vilela domina 2 toques na bola, show, Richard Rios, volta o lance com o Leandro Vilela, encara a marcação no Mantuan, deixa de lado a parada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, sai da direita, vem pro centro, ainda Diogo Matheus, lançamento em profundidade, posição legal, achou o Bruninho, atenção, linha de fundo, pra cima do Marcel, aí o Bruninho tira a velocidade do lance, parou, pensou, voltou a jogada com o Bruno Michel, 2 em cima dele, um pra lá, 2 pra cá, dança de um lado, dança do outro, dança pra cima deles, Bruno Michel, deixou curtir com o Bruninho, pra cima do Osnan, aí ficou difícil, ele vai pro chão, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola, a equipe do Botafogo, retoma o Botafogo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Teve a chance lá pela direita a equipe do Guarani, mas tirou a velocidade do lance o Bruninho. Ele poderia ter tentado achar o Gênison, ou o Gênison entrado na área com mais velocidade, né? Porque o Bruninho parece que ficou sem opção pra jogar. E outra coisa, parece que o Gênison, depois que perdeu o gol também, ele saiu, né? Muito da área, né? Um cruzamento, né, que fez o Diogo Matheus, era pro Gênison estar lá. Se fosse o Nicolas Careca, tinha feito o gol, né? Tinha finalizado. Porém, entretanto, o Gênison sentiu, e agora o Bruninho, né? Ele recebeu mano a mano, com o lateral, né? Pelo lado direito, vai pra cima, é mano a mano, vai pra cima, tem que ser o jogador, ele é um jogador diferente, vai pra cima, meu. Ó, Albert, você também tá confiando demais no Nicolas Careca, viu?
O NC11. Não é bem assim também, não. Ô, presidente, eu queria até aproveitar, o Moser até tem dito em algumas entrevistas que algumas decisões da equipe do Guarani não são das melhores durante a partida. Daqui a pouco você fala, porque vem os caras, cruzamento do João Vitor nas mãos do Kozlinski. Então, só pra complementar, né, o Moser tem dito isso, né, que algumas decisões não são corretas. Exemplo do Bruninho agora, ele estava em cima da linha de fundo, ele estava tudo preparado para fazer um cruzamento com a perna direita. Ele voltou pro lado esquerdo aqui e matou totalmente a chance de ataque do Guarani. E vem Botafogo com Tássio pela ponta direita, deixou o Jamerson falando sozinho, deixou pra trás. Volta a jogada com o Mantuan, daí pra Robinho, entrada da grande área, perna esquerda, bateu, golaço! Gol do Pantera! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Robinho, camisa 11 é dele, um golaço, hein? Recebeu a bola na entrada da grande área, perna esquerda, mas... Pera aí, tem alguma coisa errada aí. Não sei, lance impugnado, o árbitro tá ouvindo algo no VAR. É, porque eu tô vendo é meio estranho aí, né? O árbitro tava com cartão amarelo na mão, inclusive. Exatamente, porque ali, ó, jogada pelo lado direito, né? O Robinho... Né, ele com a perna direita, né, ele deu o corte na zaga e bateu cruzado, né, mandou na gaveta. Na gaveta, com a perna ângulo. esquerda, né, matando ali matando o goleiro, deu corte, né, ele recebeu o corte, mentira, né, ali deu, o Tássio deu corte, fez a tabela ali, ó, de frente, né, pro crime, com a perna esquerda, ali houve a batida do camisa número 11, Robinho, porém, entretanto, tô procurando saber o que aconteceu, porque tá sendo não foi marcado o gol, né, ali a torcida uma vibra. demora aí pra autorizar o gol, mas o gol tá validado. Exatamente. 1-0 pros homens. Wagner Ferreira, 1-0 pros caras. Que golaço do Robinho, hein? O gol poderia acontecer para qualquer um dos lados, né? O Botafogo tem, jogando em casa, parece que tá com um pouquinho mais de motivação para cima do Guarani. Kozlinski, mais uma vez, bem adiantado, tomou por cima essa bola. Olha, um goleiro aí com a envergadura dele poderia fazer essa defesa. No entanto, tomou e tá aí o Botafogo com 1-0 na frente. 1-0 pros homens, reage Guarani pra cima deles, Bugrão. 1-0 pros caras, 33 cravados da primeira etapa. Desce Bugrão lá pelo lado esquerdo do campo de defesa, domina a parada, Jamerson, ele já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga pra cima da marcação do autor do gol do Robinho. Preferiu passe pelo meio com o Leandro Vilela, daí para ir para Bruninho ali pela meia esquerda, recebeu a marcação individual ali da defesa do Botafogo, marcação do Marcel e falta marcada, derrubaram o camisa 27 do Bugre aí, Albertinho. Pisaram em cima, né, em cima do Bruninho, né? E o detalhe do gol, né? O Speed Jamerson, ele sozinho pelo lado direito, brigando contra dois jogadores do Botafogo. Ali, troca de passe ali, o Robinho. Ele de fora, na linha, né, da grande área pelo lado esquerdo. Ele bateu com a perna esquerda. Foi como o presidente disse, né? Ali o Kozlinski estava um pouco adiantado, mas a bola foi aonde a coruja dorme, hein? Foi um belo chute. Mas aí o Guarani precisa acordar, hein, Lucas de Souza? Porque você sabe, né? O campeonato é curto. O campeonato é curto, não tem tempo pra erro. E o Guarani só tem 4 pontos por enquanto, em 5 rodadas. Mas vamos pra cima, Guarani tem jogo ainda. Vem com o Diogo Matheus do Bugrão. Bola com o Richard Rios. Passou por ele ali, o Bruno Michel, ele preferiu segurar 2 em cima dele. Aí pra cima de 2 ficou difícil, mas ele vai pro chão e é falta. Falta em cima do Richard Rios, jogo parado, falta marcada, é falta pro Bugrão aqui pela ponta direita, Alberti. O Richard Rios, né? Agora, né? Uns 34 minutos. Estamos vendo aí que tá querendo entrar no jogo, né? Ele tentou fazer ali o corte, quando aparece ali o Paulo Baier falando dos seus jogadores. E o Richard Rios é o diferente, ele tem que funcionar, né, presidente? Senão a gente tá na roça. O Richard Rios não encontrou espaço dele ainda nessa função aí. Realmente ele tá jogando como se fosse um camisa 8, ali pela meia direita. O Lima é que faz o trabalho do lado esquerdo. Então... tá meio confuso essa formação aí. Faltando profundidade pra equipe do Guarani, né? E tem falta aqui pela ponta direita. Vem pra cobrança Jamerson na perna esquerda. Eu tô com saudade, Jamerson, de narrar um gol seu com assistência, de narrar um gol do Bugrão com assistência sua. Quem sabe agora? Vem pra cobrança Jamerson na perna esquerda. O Diogo Matheus na perna direita. Jamerson, camisa 15 do Bugrão. Levantou no segundo pau. Sobe a defesa dos caras, tira. Rebote cai ali pela meia direita. Tássio fatiou essa bola no comando de ataque, tentando achar o Robinho. Passe forte demais. A bola fica de graça lá pra equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirante. Puxa,
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Guarani no campo de ataque, lançamento, buscando o Bruninho, já subiu o pano do senhor Daniel Luiz Marques, lance impugnado, posse de bola a favor do Botafogo, Alberti. O Bruninho, né, quando vai, ele foi pra jogada, né, ele foi dividir com o goleiro, não sei, né, se ele está sentindo mesmo, ele que deu uma olhada pra perna, se foi a pancada que ele levou na falta passada, mas o Guarani vai tentando o empate, mas daquela forma desordenada, né? Enquanto o Botafogo, o Paulo Baier vai aparecendo ali, regendo a orquestra. O Botafogo vai tocando a bola de um lado pro outro, o Guarani precisa do empate. Segue Botafogo 1, Guarani 0. E vem de novo a equipe do Botafogo pela meia esquerda. Felipe Souto toca de primeira jogada aqui pelo lado esquerdo com Diogo Silva. Diogo Silva deixa no corredor com João Vitor. João Vitor adianta a jogada na intermediária ofensiva da equipe do Botafogo com Osnan. Osnan dominou, marcado, carregou na contramão. Volta o lance com João Vitor. João Vitor volta tudo, rebobina a fita com Marcel. Passados 36 e meio deste primeiro tempo. Reloginho digital dos canais Futebol Interior informam. E o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, Estádio Santa Cruz é o palco do espetáculo. E o placar da emoção tá assim, ó. 1 para o Botafogo, gol do Robinho, 0 para o Guarani. Botafogo no campo de ataque, o passe para Felipe Souto, chega a marcação do Vilela. E o placar ao vivo do Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A1 do Campeonato Paulista segue Red Bull Bragantino e Santo André 0-0. Pelo Campeonato Baiano, Jacuipense e Itabuna empataram por 1-1. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem de novo a equipe do Botafogo pro lado esquerdo. O João Vitor tentou forçar a parada. Chega, Leandro Vilela fecha a porta, acaba com a festa dos caras, mas tem lateral Botafogo pro lado esquerdo, campo de ataque. Lateral cobrada, a bola fica com o Mantuan pro lado esquerdo, intermediária, campo ofensivo. Ele faz um recuo de bola, domina a parada, o camisa número 3, Lucas Dias. Abriu lá pela meia direita com Tássio. Tássio bota na frente, cara, marcação do Speed Jamerson. Um pra lá, dois pra cá, se livrou do primeiro, do segundo. Soltou pra Robinho, atenção, cruzamento, bola perigosa, fechou Salatiel, gaveta! Gol do Pantera! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, gol. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Salatiel, o nome da camisa 9. Mais uma jogada lá pela direita. Passe do Tássio, buscou o Robinho na linha de fundo. Ele não cruzou, ele deu um passe pro meio da área pro Salatiel, que entrou fechando de perna esquerda. Cutucou, botou lá dentro, jogou a bola no fundo do barbante. Salatiel, camisa 9, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Botafogo lá no Estádio Santa Cruz. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. É, rapaz, a coisa tá ficando feia. Botafogo 2, Guarani 0, Ekoslinski. Essa aí passou, vai buscar lá dentro na intimidade do lance. Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Repeteco, gol de videogame, mais uma vez. Tássio pelo lado direito, ali fazendo a dobra junto com o Robinho em cima do Speed Jamerson, marcação totalmente frouxa, ali recebeu, né? O Tássio viu o Robinho cortando por trás do Speed Jamerson, ali o camisa número 11, o Robinho, autor do primeiro gol, fez o cruzamento na pequena área, ali entrou livre, leve e solto o Salatiel, que só teve o trabalho de encostar o pé na bola e fazer o segundo gol. Parece gol de videogame, pelo mesmo lado, pelo mesmo jeito, a informação para a pizzaria do Dadá. Wagner Ferreira, de um jogo que aparentemente estava equilibrado, começa a azedar o caldo aí para a equipe do Guarani. É uma jogada muito rápida ali pela direita, né? Um cruzamento. E aí a bobeada do Castan, a bola passou na frente dele. Se ele intercepta, a bola não sobra pro Salatiel fazer o gol. Aí eu isento de qualquer culpa o Kozlinski, aí não teve o que fazer. Queima a roupa, falha do... O Diogo Matheus também estava no lance. Então a bola sobrou pro Salatiel. Ali uma questão muito rápida ali, num flash ali, ele acabou desviando e fez o segundo gol do Botafogo. O Guarani está desarrumado no jogo de hoje. Essa formação de meio campo aí não está funcionando e algumas chances que foram criadas foram muito por acaso, né? Não bolas trabalhadas, fruto de um time organizado que sabe o que fazer dentro do jogo. Pois é, toda a organização tão elogiada aqui pela nossa equipe em algumas rodadas atrás, principalmente na partida contra o Corinthians, né? Que apesar da derrota, o Guarani jogou muito bem.
Guarani apático em campo e irreconhecível o Bugrão, mas tem tempo, 40 cravados da primeira etapa, desce os caras pela ponta esquerda, trabalha de bola com João Vitor volta o lance com o Marcel, na zaga central ele tem o camisa número 5 é o Diogo Silva, lá na ponta direita com o Lucas Dias domina campo de defesa da equipe do Botafogo, solta a parada com o Tássio volta o lance com Lucas Dias troca passes, roda a bola, equipe do Botafogo no campo de defesa, tá na boa, o time do Botafogo, Guarani tem que correr atrás do prejuízo, trabalho de bola da equipe do Pantera pro lado esquerdo do campo de defesa, Marcel adianta a jogada no corredor com o João Vitor, linha lateral dos técnicos, bem ao lado do Paulo Bagger. Ele volta a jogada com o Marcel para o Diogo Silva lá na direita com o Lucas Dias. Agora sim o Bruninho sobe um pouco a marcação. Se o Guarani não subir a posse de bola, o Botafogo vai ficar trocando essa bola aí no campo de defesa até amanhã. Escapada do Salatiel, na ponta esquerda, boa bola, tem espaço, João Vitor, dormindo a defesa do Bugre. Tabela do João Vitor Cosnan, cruzamento no meio da área, ela passa por todo mundo, sobrou pra Tássio, rolou pra trás, voltou com o Robinho pra Mantuan, perna direita, bateu, tem desvio. E o Kozlinski faz a defesa, o arqueiro do Bugre, mas entra como quer o time do Botafogo. Deu pane geral na defesa do Bugre aí, Albertinho. Pode parar, né? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né? O camisa número 6, né? Vai sambando, né? Ali o camisa número 6, Jean Vitor, né? O contra-ataque, os jogadores do Guarani totalmente longe da marcação. Não sabe se tá marcando individual, por zona. Tá uma zona, na verdade, né, Lucas de Souza? E vem de novo o Bugrão com Lima na ponta esquerda pra Jamerson, encara a marcação do Tássio. Pra cima deles, Speed Jamerson. Só mais você, Jamerson. Tocou dentro da área pra Lima. Chega a cobertura. Tem do gol. Camisa 5, Diogo Silva. Toca a bola pela linha de lado. Tem gol no campeonato. Os canais Futebol Interior informam. Fala, Cláudio Série A2 é o empate Novo Horizontino, 1-1. Agora com o São Caetano. Vem Bugrão lá pela esquerda com Lima pra Jamerson, olhou pra dentro da grande área, botou na frente, atenção, linha de fundo, fez o cruzamento, bola perigosa, tira a defesa, voltou pra Richard Rios, abriu na perna esquerda, mais um drible, nova finta, a bola escapou, voltou, rebateu com Jenison, pé direito, bateu em cima da marcação. Bate em cima da marcação, sai pela linha de lado lateral, bola para o Guarani, quase na linha de fundo, mas desceu com perigo o Bugrão, Albertinho. O diferente, né? O Richard Rios tentou uma, tentou duas, tentou três, não conseguiu, né? Acabou tirando a zaga, tirando ali o Jenison, tentou, conseguiu um lateral já cobrado pro Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque, Richard Rios, um pra lá, dois pra cá, lindo drible, fez o cruzamento, mas aí bateu forte demais e ela vai lá do outro lado. Saindo em linha lateral, Wagner Ferreira, 42,5 deste primeiro tempo. E o jogo 2-0 pros homens. Botafogo merece a vantagem, né? Guarani irreconhecível na noite de hoje, tanto no aspecto defensivo, que vem sendo seu forte, né? Não tinha tomado muitos gols até aqui, apenas 3 no campeonato. E já toma 2 gols só nesse primeiro tempo. Não funciona o meio campo, não funciona o ataque. Então, o Moser vai ter que se virar no intervalo aí para melhorar esse time aí, para não tomar uma goleada histórica esta noite em Ribeirão. Professor Moser vai ter trabalho. Eu quero você participando da nossa jornada esportiva. Mande a sua mensagem no YouTube, no Facebook. Tá ouvindo a gente da onde? Pelo site Futebol Interior, também pelo canal de áudio, no aplicativo Rádiosnet, CX Rádios, da onde você está nos acompanhando. Mande a sua mensagem e participe da nossa jornada. Alô, José Arthur, grande José Arthur, mandando o seu boa noite, o Fabrinos Batistas. Perguntando se o jogo já começou. Já começou e o Bugrão tá perdendo de 2-0, viu, Fabrino? Começou só pro Botafogo. Escanteio pra equipe do Guarani lá pela esquerda. Quem sabe um golzinho neste primeiro tempo pra mudar a história do jogo. 2-0 pros homens. Lá pelo lado esquerdo vem pra cobrança do escanteio, equipe do Guarani. Atenção, quem sabe agora o primeiro gol do Bugre. Levantamento, bola perigosa. Tira a defesa do Botafogo. Rebote cai aqui pro lado direito do ataque do Bugre. Vem com o Diogo Matheus. Boa bola pra Richard Rios. Pelo menos na intenção, chegou bem na cobertura. Jean Vitor toca pela linha de lado. Novo lateral para o Bugre. Novo lateral para o Guarani pelo lado direito, quase na linha de fundo. O Diogo Matheus daí para Richard Rios. Devolveu com o Diogo Matheus na linha de fundo. 3 em cima dele. Ficou difícil daí para Bruno Michel. Bruno Michel fez o cruzamento. A bola bateu na defesa. Voltou para Bruninho. Perna direita. Bateu pro gol. Ela explode na zaga. Vai fora. Explode na zaga, vai fora, escanteio, pressiona, vem na base da abafa o Guarani em busca do primeiro gol no jogo aí, Albertinho. Porque não começou assim, né? Agora, né, correr atrás da Inês é fácil, né? Agora aí, escanteio pelo lado direito, né, o camisa número 27, né, o Bruninho tentou ali fazer ali a finalização, a bola pegou na zaga, escanteio, Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus na bola, vem pra cobrança, atenção, torcedor bugrino, vem levantamento, bola no segundo pau, o toque de cabeça, pega Matheus Albino, tem rebote, Leandro Vilela, devolveu com o Diogo Matheus, caprichou no cruzamento, sobe, tira a defesa, sobe Marcel, pega o rebote lá pela ponta direita, o Tássio caprichou na força da expressão, né, cruzou baixinho o Tássio, facilitou o trabalho da defesa do Botafogo, que tenta sair, sai jogando errado, agradece o presente o Bugre, mais 4 minutos nesse primeiro tempo, quem sabe no final
final do primeiro tempo, o gol do Guarani. Vem levantamento, bola perigosa, tira do jeito que dá Diogo Silva. Joga a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio, pressão total do Bugre, Alberti. Dá pra entender alguma coisa? Agora o Guarani, faltando aí 4 minutos pra acabar o primeiro tempo, o Guarani aperta. Teve a chance de fazer o gol, teve várias chances. 2 bobeadas, levou o gol, agora aperta, mostra, tem superioridade. Speedy Jamerson na bola, escanteio pro lado esquerdo. Escanteio para o Guarani, Speedy Jamerson na bola, caprichou, levantou, bola perigosa, sobe a defesa do Botafogo, tira. Rebote e volta com o Lima. Na meia esquerda ele tentou tocar de cabeça, botar na frente, tocou errado. Facilita o trabalho da defesa do Botafogo, que afasta de novo. Tira do jeito que dá. Facebook. Participação da galera no Facebook. Vai lá, Claudinei Corsi. O Jamila, pelo amor, hein? Tá de brincadeira, Guarani. Ana Piovesan, mudança urgente. William Oliveira, é isso aí, os erros se repetem, entra ano, sai ano, quando a diretoria vai aprender? E o Júnior Braga também assistindo com a gente aqui, triste com essa derrota do Guarani. Ainda tem todo um segundo tempo e quem sabe no final da primeira etapa o Guarani não consegue um golzinho, diminuir essa vantagem com tudo pra cima do Pantera no segundo tempo. Vamos pra cima, Guarani. Lançamento do Luciano Castan buscando o Genison, tira a defesa do Botafogo, tira do jeito que dá com o Lucas Dias, completa o serviço, Tássio sai com bola no chão com o Osnan, camisa 10, jogador do RB Bragantino. Olha o Osnan, na habilidade, na velocidade, lançamento pra Robinho, cobertura do Diogo Matheus, sai do gol, Kozlinski segura, fica com a bola. 46,5 a primeira etapa de jogo. Do que você duvida, Alberti? Eu duvido que ele tire o Gênison e coloca o Felipe Griezmann. É o que a galera tá pedindo aqui, a Fernanda Barbosa pedindo. Põe o Felipe no Bugre, se não colocar o Felipe não tem jeito. Bora, Bugre! Vem Guarani, vem com o Leandro Vilela pela faixa esquerda do gramado, abriu lá na ponta com o Jamerson, olhou pra dentro da grande área, caprichou no cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, chega na cobertura, Jean Vitor afasta o perigo. Irreconhecível o Guarani na noite de hoje, hein? Irreconhecível, o Guarani apático, sem criatividade. Botafogo tranquilo na partida, fez 2 gols e olha, ouso dizer que se forçar faz mais, porque o Guarani é um time irreconhecível. Tenta ainda alguma coisa no final deste primeiro tempo, Lima. Foi tentar o domínio, acabou perdendo a bola, mas consegue se recuperar, abrir lá na ponta esquerda com o Jamerson. Jamerson domina, engata a primeira, segunda marcha, pra cima do Tássio, que só parar na frente dele consegue tirar. Ainda assim, Jamerson no peito, na raça, consegue se livrar do Tássio. Tentou a tabela com o Bruno Michel, a devolução não foi boa. Pega e aí ficou fácil lá pro Matheus Albino. Pega esse passinho aí, presidente. Essa devolução de bola aí foi incrível, né? Impressionante. O Guarani realmente não fez nada por merecer um placar melhor do que esse. 2-0 merecido pro Botafogo. Agora, vamos ver se o Mozart mexe nesse time aí. Vilela, figura decorativa no jogo. Lima da mesma forma. Coloca alguém no meio ali, deixa o Richard Rios na sua melhor posição. E o ataque também, né? Vamos trocar esse centroavante aí que, né, tá ruim, né? Vamos colocar o menino aí, o Felipe tá na hora. Quem sabe hoje não seja a noite de Felipe Griezmann e ele consiga, por meio da sua entrada em campo, resolver a parada aí, Albertinho. Seria sensacional, né? Mas ali para alguns ele é imaturo, para outros ele é gordinho, né? E assim, ele não entra, e para né? muitos ele é a solução do problema do ataque do Guarani. Exatamente, ó, você tem no banco de reservas aí o Rafael, você tem o Felipe Griezmann. Aí eu fico imaginando quem ele vai colocar. O Maduro Ney. Certeza que ele vai querer colocar o Maduro Ney. Aí, se caso alguma coisa acontecer, faltando 3 minutos para acabar o jogo, coloca o Felipe Quem seria Maduro Ney? O Maduro Neilton. O nosso Ney Hilton. Eu não conheci esse Maduro Ney. Porque o Ney mesmo, ele... É o muita menino gente... Ney. É, menino, exato. E o nosso é o Maduro Ney. O nosso é Maduro melhor, Ney né? Hilton. Maduro Ney. Eu sei, mas o Claudinei Costa achou que nós estávamos falando Maduro Ney, estávamos falando dele, né? Por sim. isso que ele perguntou. Não, eu só perguntei para você explicar pro torcedor quem era, né? Tá, entendi. Então, nosso Maduro Ney Hilton. É o que está no banco de reservas. Nosso Maduro Ney. Aí, viu? Põe legenda nessa história. O nosso Maduro Ney é o nosso Maduro Ney, que aqui vos fala, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo do Esse aqui é o nosso Maduro o torcedor sabe, né? Que Aldo de Cavalcante é mestre em colocar os apelidos, né? Então. Obrigado. Muito bem, atendimento médico ao Mantuan, vai terminar no primeiro tempo. O jogo 40. tá parado, né, Lucas? Jogo parado, 49,5. A galera no Facebook aí, Claudinei Corsi. Ronaldo de Lima Neto tá torcendo contra o Guarani aqui, tá feliz da vida com a vitória do Botafogo. Quem mais por aqui? Já falei do Jamila, tá bravo também com essa derrota do Guarani. A rapaziada tá meio brava aqui até com a diretoria, viu? Tá na bronca, o torcedor do Bugre não poderia ser diferente. O Guarani, uma péssima atuação do Guarani neste primeiro tempo. Criou lá alguma coisinha, até a chance perdida do Genison, né? Um gol incrivelmente perdido do Genison, e depois o Botafogo, do jeito que quis, fez 2 gols. O Mantuan foi atendido dentro do gramado com
departamento médico e tudo, e quis ficar lá dentro, não quis sair, né? Então, tá contra a regra, o Mantuan tem que sair para depois voltar pro gramado. É isso mesmo, né, Albert? E malandro é malandro, mané é mané, né? Ele quis daí dar uma invertida ali no nosso querido Guilherme Nunes de Santana, mas ali não, o árbitro tava em cima. Lateral, bola para a equipe dos caras pela ponta esquerda, campo de ataque, Jean Vitor, balança o esqueleto, deixa com Mantuan, devolve com Jean Vitor do lado esquerdo, junto ao Mozart Santos, bem do ladinho do nosso técnico, tenta o passe, a bola bate em cima da marcação, sai pela linha de lado. Moza, hein? Rapaz. Não fala só, vai deixar para falar alguma coisa no intervalo. Salatiel ajeitou essa bola com o Robinho volta o lance com o Mantuan de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com o Tássio, que tem espaço, ó o Tássio, agora sim chega a marcação do Bruninho, ele faz o passe com o Robinho, tabela de primeira com o Tássio volta o lance com o Lucas Dias de primeira com o Marcel, na verdade é Diogo Silva, ele recua, recebe a marcação dos jogadores do Guarani, o Guarani marca, cedo de bola, Matheus Albino é obrigado a mandar pra frente, a bola ficou, atravessou meio campo, bateu, rebateu, voltou pra equipe do Botafogo, no momento que trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, o senhor Guilherme Nunes de Santana, termina o primeiro tempo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, 2 para o Botafogo, gols marcados pelo Robinho e também pelo Salatiel, 0 para o Guarani. Primeiro tempo muito sem criatividade do Guarani, que precisa de mudanças para a segunda etapa. E vem aí, no intervalo inteligente FI com ele. Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 32 minutos, 9h32, começando aqui o intervalo FI. O Guarani vai perdendo para o Botafogo lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, 2-0 para o Botafogo. Destaque do repórter Albert Cavalcante. Irreconhecível, né? Após a boa partida, né? A boa impressão deixada para alguns torcedores contra o Corinthians, o Guarani joga fora de casa e contra o Botafogo, que não teve muita força, viu? Não teve muita força, só soube explorar o seu lado direito para sair vencendo, né? Por 2-0 o primeiro tempo. Apesar aí de ter aí posse de bola, etc, aí, até alguns números igualados, o Guarani vai perdendo o primeiro tempo, e o Guarani vai ficando na terceira posição. E tem que ficar de olho, hein, que o Campeonato Paulista, 2 clubes são rebaixados, Claudinei Corsi. É verdade, tá aí então o Guarani perdendo por 2-0 para o Botafogo, intervalo de jogo lá no Santa Cruz, Wagner Ferreira. O Guarani até que começou bem, né? Com o Gênison fazendo o que ele mais sabe, que é perder gol. E aí o Botafogo se aproveitou disso e fez 2-0, Wagner. Em tese, o Guarani teria melhores condições de conseguir o resultado positivo esta noite diante do Botafogo. No entanto, não foi isso que nós vimos. Já no começo de jogo, quem tentou dar o cartão de visita foi o Botafogo. Jogando em casa, sua torcida não é tão numerosa assim, mas foi para cima do Guarani, aproveitou o Guarani totalmente desarrumado, desorganizado e fez 2-0. Então não há o que discutir. A vitória do Botafogo é legítima. Agora, o técnico Mozart vai ter que se explicar. Alguns problemas. Vamos ouvir alguém? Vamos ouvir o Bruno Michel. Vamos picar. Não conseguimos finalizar ali bem. Agora é ver o que o professor Mozart tem para falar e voltar para o segundo tempo para procurar um empate para ter uma vitória. Bruno, boa noite. Você já fez muitos gols aqui no Santa Cruz, só que do lado do Botafogo. Hoje, o que você acha que falta para marcar um? A gente treinou bastante aquela bola para trás ali. Eu tive uma oportunidade de poder fazer o gol. Não fui feliz. Agora é trabalhar, ver o professor tem que falar pra gente voltar agora pro segundo tempo e poder ir pra tal fazer o gol de vitória. Muito obrigado. Aí então, Wagner Ferreira, Bruno Michel vai ouvir o professor para saber o que é que tem que fazer. Essa é uma frase feita, né? Vamos ver o que o professor tem para dizer pra gente voltar aí pro segundo tempo. Eu acho que é melhor ele não querer saber não o que o Mozart tem para dizer, viu? Não apareceu, né? O Bruno Michel conhece tudo aí de Botafogo, né? Passou uma temporada, 1 ou 2 temporadas aí em Ribeirão Preto, mas não apareceu. O Guarani tentou jogar mais pelo lado esquerdo, que é o ponto forte, mas mesmo assim nem o Jamerson, né? Nem no ataque, nem na defesa acabou aparecendo no jogo de hoje. Então foi uma sequência de falhas, né? De jogadores que não aproveitaram as chances que apareceram, e o placar não poderia ter sido outro. O Guarani merece essa derrota, pelo menos por enquanto, 2-0. Daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo FI. O Guarani vai perdendo para o Botafogo 2-0 lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente. Online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 21 horas mais 39 minutos. Alberto Cavalcantes, qual é o banco do Guarani, hein? Se o caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas o Tony, goleiro, o Mike, o lateral, o Alan Santos, o Alvarinho, Iago, o Wenderson, Rafael, Neilton, o Maduro Ney, né? E o Felipe Griezmann, Claudinei Corsi. E aí, Wagner Ferreira, pediu o banco para o Alberto Cavalcantes justamente para te perguntar isso, né? Você já disse que o Guarani mereceu esses 2-0, que de certa maneira até acabou ficando barato, 2-0. E tem esses jogadores no banco aí. Como é que você mexeria no time, né? O importante é que ele tem que mexer, né, Wagner? Pelo menos uma alteração no meio de campo e uma no ataque. Quem entraria? Esse Felipe aí nós temos que ver ele jogar. Né? Tem que botar o moleque para jogar. Sangue novo, vontade, né? Porque E outra, né? Pior que o Gênesis não vai ser. Não é possível. Não tem condição. Ele pode ser ruim até igual. Mas pior não vai ser. Pior é difícil, Agora, o Lima ou o Vilela, eu tiraria o Vilela, porque é uma figura decorativa aí no time do Guarani, não desarma, não faz um passe à frente. O Lima até que tentou se soltar um pouquinho mais. E o Richard Rios também não se encontrou no jogo de hoje. Olha o tal negócio. Se o Giovanni Augusto não pode jogar, não tem substituto. Fica fazendo improvisações no meio campo, o time fica totalmente desarrumado. Defesa hoje também acabou comprometendo, o próprio goleiro Kozlinski no primeiro gol
estava muito adiantado, ele estava na risca da pequena área. Quando o cara chutou lá de fora da área, não é para tomar gol assim. E não foi uma pancada, foi uma bola colocada. Então é para fazer a defesa. Falhou. No segundo gol, a bola veio cruzada da direita. O Castan chegou atrasado. O próprio Diogo Matheus estava no lance também. Quem vai ver pela TV vai ver isso. E o jogador do Botafogo, o Salatiel, só tocou a ponta da chuteira e desviou. Então, uma série de erros e o resultado não poderia ter sido outro, senão 2-0 do Botafogo. Ô Wagner, e mesmo com a derrota do Guarani, alguém que você destaque no time do Guarani, Wagner? Não teve ninguém que se salvou? Olha, apesar da boa vontade, não na técnica, mas pela boa vontade, o Richard Rios, ele tentou alguma coisa ali pelo lado direito. Eu acho que foi só. Você olha aqui na defesa do Guarani, Diogo Matheus ruim na saída de bola, o Jamerson hoje não acertando cruzamentos, o próprio Luciano Castan falhando no segundo gol, meio campo então não tem destaque. Pela vontade que demonstrou, não pela técnica, mas pela vontade, o Richard Rios. Perfeito. Pelos lados do Botafogo, o Wagner Ferreira, quem é que mais incomodou o Guarani? É um jogador que dá uma cobertura ali, é o tal de Mantuan. Jogador que tem muita técnica e tranquilo o jogador também, alimenta, distribui as jogadas, e o próprio Osman também é outro. São esses dois aí no meio campo. Evidentemente que quem fez o gol merece destaque também, mas quem mais apareceu no jogo, para mim, o Mantuan e o Osman. Wagner Ferreira, e a arbitragem do senhor Guilherme Nunes de Santana, foi bem o árbitro, Wagner? Olha, não teve lance polêmico, que eu tenha registrado aqui, nenhum lance. Ele parou naquele segundo gol do Botafogo, esperou o VAR, o que é que será que eles estavam... Não tinha absolutamente nada de irregular no lance, no impedimento, não teve falta, nada. Não sei o que é que o VAR apitou na orelha dele ali, para ele ficar fazendo aquela cera ali. Acabou validando o gol, tudo bem. Mas outros lances não foi tão mal assim, não. Ele tem 31 anos, é um microempresário e mora em São Paulo. Os bandeiras tranquilos também. O Daniel ali pelo lado onde fica ali o banco de reservas. Ele é professor de educação física, 41 anos, mora em São Paulo. E o outro é o Gustavo Rodrigues, que correu lá do lado das Gerais. Ele é um empresário, mora em Francisco Morato, tem 35 anos. Tá, então, o comentário do Wagner Ferreira falando desta derrota parcial do Guarani até aqui, 2-0 para a equipe do Botafogo lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Guarani já está de volta? Ainda não, né, o Albert? Não, ainda não, Claudinei Costa. Vocês estão ouvindo, com certeza, né, atentamente o que o técnico Mozart Santos vai passar no segundo tempo, que no primeiro tempo não ouviram. Ô Wagner, aquela jogada do Bruninho, né, que você até comentou, que ele poderia fazer o cruzamento, passou o pé em cima da bola, virou para o lado esquerdo. Quer dizer, isso aí é coisa de treinamento, né, Wagner? Quer dizer, tem que ser corrigido em treinamento, né? É o tal negócio. Porque falta o quê? Confiança pro jogador? Isso também acontece. O Mozart disse que às vezes falta escolhas, né, para os jogadores do Guarani. Tomar a melhor decisão. Naquela jogada ali, ele estava em cima da linha de fundo, todo mundo esperando um cruzamento lá, né, no melê, né, como se dizia antigamente, e ele, em vez de jogar ofensivamente, ele voltou a jogar pro lado errado, completamente errado. Aí já deu tempo para marcação, tal, perdeu toda a jogada. E a gente vê muito isso no time do Guarani, né, Wagner? A bola chega lá da linha média de ataque para frente e ao invés do Guarani tentar complementar a jogada, ele começa a recuar o jogo. É falta de confiança realmente. Então, mas acho que treinamento também serve para isso, né, Wagner? Só serve. Pois é, e na hora do jogo você não eles vê. Reclamam que não tem Tudo tempo. Tudo bem que a gente não vê treinamento, não vê o que acontece, mas é coisa de treinador ter que fazer isso. Né? Diga. Eu mandei mais cedo uma foto pro Felipe Marques da nossa audiência qualificada aí no YouTube. Põe na tela aí a filhinha do nosso querido Danielzinho, a Anne Luísa. Anne Luísa. Anne Luísa acompanhando aí a nossa transmissão. E tá Beijo, no telão, Anne. Né? Oi? Tá no telão Tá no dele, telão, lá, você né? viu só o Danielzinho lá do grupo Monster Up. Ele que é o editor, né, de um jogo de Football Manager, né, que é um jogo de futebol onde você é o treinador. Inclusive até nas primeiras jornadas do ano passado eu até mostrei aqui alguma coisa do jogo, treinando o Guarani. Mas grande abraço pro Danielzinho, viu? Eu tô esperando, hein, Danielzinho. Não esqueci não, Como é que chama a menina? É Anne. Anne, beijão pra Anne. Muito obrigado pelo... Beijo do tio. Pelo carinho da audiência. Diga, Wagner. Fica a expectativa aí de quem vai entrar. Naturalmente ele vem com alterações, sem dúvida alguma. É pra vir, né, Wagner? Agora acho que ele não vai tem aqueles clássicos 15 minutos, né? Acho que ele não vai ter coragem de colocar o Felipe já de imediato, não. Ele vai colocar um jogador mais experiente. Talvez o Neilton volte aí para o segundo tempo. Não é uma escolha errada, não. Agora vamos ver se ele acerta em quem vai sair.
E o que você dizia, né, Wagner? O meio-campo, né, que precisa ser mexido, né? Porque ali, se o meio-campo não funciona. É o cérebro, o coração, né, da equipe. Ele acaba comprometendo a defesa, porque não dá aquela retaguarda, aquele resguardo, e não municia o ataque. No ataque, falha dos dois, na ofensiva e aí defensivamente. fica difícil, porque sem o Giovanni Augusto, e parece que vai ficar o campeonato inteiro fora, né? Então, até sobre essa situação, né, o Rodrigo Passana deu entrevista para a Rádio Brasil, né, no programa do Luiz Aredes, né, ele foi perguntado sobre essas questões, eles falaram que estão aí, né, monitorando, né, o que está acontecendo com os jogadores, etc, etc. Também tocou no assunto, né, de contratações, que o Guarani precisa, né, vai estar atrás de outros jogadores. Então, assim, cara, complicado que fala que treinaram 40 dias bem, até mesmo falando sobre o Speedy Jamerson também. Tá certo, vamos aguardar aí, tudo pronto no Santa Cruz para o segundo tempo, eu volto no fim de jogo porque ele está de volta. Lucas de Souza. O verde é a cor da esperança e com o Guarani eu vou até o final, Trila, o apito árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte pretão. Albert Cavalcante, meu parça, meu repórter. Alguma substituição na equipe do Guarani? Eu estou passando o olho aqui e eu não vi nenhuma mudança, tá? Vamos aí aguardar os primeiros movimentos pra gente ver se mudou alguma coisa. Única mudança, estou vendo o Speedy Jamerson passado no meio campo. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada Richard Rios precisa aparecer no jogo, Richard Rios pra cima deles, Guarani, vambora, Bugre! O primeiro gol é o primeiro passo pra virada nesta noite, vem com Jamerson pra Richard Rios e a primeira volta, jogada com o quarto zagueiro e capitão Luciano Castan, daí para Jamerson encara a marcação de Tássio jogou muita bola no primeiro tempo, volta a jogada com Luciano Castan, pede pra alguém se movimenta pouco o ataque do Guarani, a defesa do Bugre toca a bola, ela fica na metade do campo, ali quando essa bola chega no Luciano Castan ou no Lucão, eles pedem pros meio-campistas e atacantes do Guarani se movimentar. Tem pouca mobilidade o ataque do Guarani, isso dificulta muito a construção da jogada, mas vamos lá, Bugrão. Vem com Luciano Castan para Vilela volta o lance com Luciano Castan pela meia esquerda, engata a primeira e segunda marcha. Se não dá pra achar no meio no ataque, vai você mesmo, Luciano Castan. Na ponta esquerda pra Jamerson, balançou de um lado pro outro, deixou ali o camisa número 2 do Tássio, desequilibrado. Ele volta a jogada com o Leandro Vilela, daí para Lucão, círculo central do gramado, encara a marcação do Osnan, volta o lance com o Leandro Vilela, curto passe para Richard Rios, daí para Luciano Castan, e aí trabalhou a bola, o Guarani voltou tudo lá com Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem Guarani na ponta esquerda, Jamerson, atenção, linha de fundo, cruzamento para Jenison, tentou ajeitar essa bola, ela passa por ele, trabalha tranquila a defesa do Botafogo aí, Alberti. O ponto eletrônico acabou avisando aqui, espera só um minutinho, vou transmitir aqui, é a segunda vez que, certo, atropelou o teaser. Na terceira é sem cachê. Exatamente, já pegou a metade do cachê, já beleza. Então aí, a direção falando aí que você atropelou o teaser por 2 vezes, Lucas de Souza. Vem comigo na Sambugrina, força positiva, o verde é sempre a cor da esperança. Lateral, bola para a equipe do Botafogo, campo de defesa, vai trabalhar o Pantera em seu sistema de defesa com Tássio, lateral direito da equipe dos caras, domina, fica com a bola na mão, espera alguém se movimentar, faz o lançamento longo, a bola chegou na metade do campo, para a jogada Luciano Castan, daí para Jamerson, evita a saída, deixou para Jenison, no comando para Bruninho, tentou de chaleira, botar na frente e foi desarmado ali pelo Felipe Souto, sai jogando o Botafogo no campo de defesa, bola lançada, fica de graça para a equipe do Guarani no campo de defesa com o Luciano Castan, daí de cabeça para Jamerson na ponta esquerda, apostou corrida, fez o break, deixou o Robinho para trás, daí para Richard Rios, na ponta direita, boa bola para Diogo Matheus, encara a marcação de Jean Vitor, capricha aí Diogo Matheus, para cima da esquerda da equipe do Pantera, ainda Diogo Matheus dominou, parou, pensou, soltou para Lima na intermediária, fez o cruzamento no segundo pau, ela passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, Albert Cavalcante. O Guarani vai tentando pelo lado direito, lado esquerdo, estamos aqui, né, notando que o Speedy Jamerson e o Diogo Matheus entraram na partida, né, não sei lá o que o técnico do Mozart Santos falou, né, deve mandar alongar o campo, que não é possível, né, no primeiro tempo estavam totalmente sumidos
a informação para Store Colchões. Vem mais Guarani pro campo de ataque, vem com o Richard Rios, volta um pouco o lance com o Luciano Castan domina 2 passos pra frente, engata a primeira, segunda marcha, já chega na intermediária, campo defensivo dos caras, parou, pensou, rodou pior, volta a jogada com o Richard Rios, troca passes, roda a bola, mas sem objetividade nenhuma o Guarani, agora sim um passe em profundidade, pra Bruno Michel, um pra lá, 2 pra cá, lindo lance, nova finta, pode pintar um golaço, botou na frente, ficou sem ângulo, tem desvio na defesa, a bola vai fora, escanteio para o Bugrão, Alberti. O Bruno Michel, né? Ele foi levando, passou por 1, passou por 2, passou por 3, porém, entretanto, ali o camisa número 4, né? O Marcel tocou na bola, mandou a bola para a linha de fundo. Quase, o Guarani faz o seu primeiro gol. Escanteio pelo lado direito. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe o primeiro Diogo gol? Mateus. Vem comigo, Nação Bugrina. Força positiva, vem Diogo Matheus na bola, primeiro pau. Subiu o Lucão de cabeça. A bola ainda ficou, subiu, desceu, toca de cabeça pra trás do Felipe Souto. Sai do gol, Matheus Albino dá um soco na bola. O árbitro para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, falta de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 5 minutos desse segundo tempo, Wagner Ferreira, pelo menos uma mudança de postura no Guarani, mas é muito notória a dificuldade para trabalhar essa bola. Aliás, como o Guarani sente falta do Giovanni Augusto, hein? Pelo menos isso, né? A vontade, uma outra postura, aceitou passivamente o Botafogo no primeiro tempo. Agora já vimos uma jogada pelo lado direito lá com o Diogo, aqui pela esquerda o Gemerson já 2 ou 3 vezes já se lançou pro ataque, então é alguma coisa diferente. Embora não tenha mexido nominalmente, mas talvez na postura do time, uma ligeira melhora pro Guarani. Agora, o Claudinei tocou num ponto importante, né? Quando o zagueiro do Guarani está com a posse de bola, ele procura um meia. Qual é a função do meia? Receber a bola e distribuir o jogo. Esse meia devolve pro zagueiro, devolve pra lateral. A bola chega no volante do Guarani, ela tá voltando, ela não tem progressão. A função do cara é realmente dominar e procurar o jogo. Não, eles devolvem pro lateral, então fica sem profundidade, sem organização nenhuma. E aí facilita o trabalho dos caras. O Botafogo Pantera tá bonito no placar 2-0 pro Zami. Matheus Albino com a posse da bola, ele despacha, manda pra frente, quebra essa bola. A bola cai na metade do campo, Richard Rios tentou o domínio, ele rebateu a bola pra frente, Jean Vitor no domínio, dormiu no ponto, perdeu e vem Bugrão. Vem com o Richard Rios, tentou o drible, solta a bola pela meia, o passe cerrado. Agradece o presidente Gustavo Mantuan, puxa o contra-golpe pros caras. Lá vem Botafogo, pelo lado esquerdo ele tem Jean Vitor, bola pra ele, lá vem o camisa 6 dos caras, Jean Vitor dominou, encarou a marcação do Diogo Matheus, volta a jogada com Mantuan pra Felipe Souto na perna esquerda, bateu e ela subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, Alberti. Tiro de meta pra equipe do Guarani, né, e o Botafogo quando chega na boa, né, tocando passes, sendo mais lúcido, né. E enquanto a gente olha ali o Mozart Santos, ele olha para um lado e para o outro, né, ele não sabe o que faz o Mozart, tá procurando opção, mas ele não sabe, até que quando mostra ele ali, tá pedindo ali pra compactar, mas ele não muda a equipe, ele não muda as peças. Bom, vamos esperar. Tomara que a era Mozart Santos não esteja acabando. Né? Pois é, rapaz. Era Mozart Santos acabando nesse começo de temporada aí, vai ficar conturbado. E vem Guarani, vem com o Luciano Castan, aí pra Jamerson encara a marcação do Tássio, volta a jogada com o Richard Rios, devolveu no fundo pra Jamerson, se chegar pode ser perigoso. Ainda Jamerson evitou a saída, no peito, na raça, na vontade, volta a jogada com o Richard Rios, intermediária, olhou pra dentro da grande área, o colombiano busca alguém pra jogar, cabeça erguida do camisa número 18, ainda Richard Rios, volta o lance com Vilela, abriu pela meia direita com o Lucão domina, encara a marcação do Osnan, busca alguém pra jogar, o Guarani impressionante, não consegue avançar no terreno. Guarani chega na faixa intermediária ali, não consegue ir pra frente. Agora sim, com o Bruno Michel, na individualidade foi pro chão, escorregou na casca de banana, o Bruno Michel perde a jogada, retoma o Botafogo e parte no contragolpe. Olha o Osnan, soltou no ponto futuro pra Robinho, o passe sai curto, Jamerson na interceptação, salva a pátria do Bugre, sai com o Luciano Castan, daí para Lima, volta a jogada pela esquerda com Jamerson encara a marcação do camisa 10 do Botafogo, ele volta a jogada com o Luciano Castan, de perna esquerda, fatia, joga essa bola lá na ponta direita, inverte a página, vira a folha com o Diogo Matheus domina para a pensa, frula, penteia, volta o lance com o Richard Rios sai da direita, vem pro centro, gira essa jogada na metade do campo com o Leandro Vilela deixa de lado com o Luciano Castan, outra vez com o Richard Rios, de primeira com o Leandro Vilela dominou, parou, pensou, soltou pela mega boa bola para o Bruninho, desarmado foi pro chão, o árbitro manda seguir, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, tem gol no campeonato. Os canais Futebol Interior informam. Fala, meu placar ao vivo. Série A1, Campeonato Paulista, em Bragança, é gol do Santo André. Agora Santo André 1, Red Bull Bragantino 0. Olha o Santo André, hein? Santo André do Vinícius Bergantin, né, Albert Cavalcanti? É, o Vinícius Bergantin, ele que venceu, né? Que venceu o Guarani por 1 na rodada de estreia. Exatamente. Bola lançada pra Gênison, vai forte demais, vai lá, o goleirão Matheus Albino faz a defesa. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. E o Beto RPO diz aqui, Guarani é nosso freguês, e tem um distintivo do Botafogo aqui na rede mensagem? social. Né? Muito bem, tirando onda a torcida do Botafogo, mas tem jogo ainda. E bola lançada pra Salatiel na casquinha ali do Osnan, rolou no meio da área, chega Lucão. Chega, Lucão, corta o perigo, manda pela linha de fundo, escanteio pros homens lá pela esquerda, Albertinho. Enquanto o Botafogo tem a transição rápida, o Guarani tem o transisono rápido, né? Ali chega o transisono lento, transisono, né? O Botafogo só esperando pra dar o bote, pra matar a partida, enquanto o Guarani roda a bola. Quando toma o contra-ataque gigante. Agora ali o Salatiel pelo lado esquerdo fez o cruzamento da grande área, o Lucão mandou pela linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo, infelizmente lá vem os homens. Vem os homens, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, Jean Vitor na bola, fez o levantamento, ela vem aberta, subiu Lucas Dias de cabeça, lá passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, tiro de meta para o Guarani, você ouviu o toque do Felipe Marques na mesa de som, mudando os médios, graves e agudos da nossa transmissão, e o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, é o palco do espetáculo, mas coisa não tá nada boa pro Bugrão não. Foi pra rede o Robinho e também o Salatiel. Botafogo 2, Guarani 0. Dança, Claudinei Corsi, me fala o placar ao vivo. Pois é, essa vinheta aí é de Carlos Corsato, hein? Que coisa, hein? Lançamento 2022. Carlos 23. Lançamento Carlos 2023. Corsato, nova versão. Que transiciono você também, Lucas? Eu não. Vou dizendo pra você que lá no Amazonense, viu, Lucas? Pois não, Claudinei O Corsi. Nacional e o Rio Negro estão jogando, mas não temos o placar aqui, porque lá a coisa anda mais devagar, né? E o Operário do Amazonas e Fast Club foi cancelado o jogo hoje às 3 da tarde. Imagine como está o Amazonense, hein? Aquela bagunça. No Baiano, Jacuipense 1, Itabuna 1. No Brasiliense tivemos a Sociedade Esportiva Santa Maria perdendo para o Paranoá por 2-1. Lucas de Souza. Este Claudinei Corsi no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, e tá caído o jogador do Botafogo, né? Aí, e teve cartão amarelo pro Lima, né, Albertinho? O Lima Pitbull, né? Chegou ali no tornozelo. Como é que é, Lima Pitbull? Lima Pitbull. Meu Deus. Chegou no camisa número 7, é ele mesmo, o Mantuan. Esse Mantuan é novinho, não é, o Lucas? Revelado pelo Corinthians, passou boa parte de até 2021, tava no Corinthians, aí foi vendido, foi emprestado, né? Tá aí no Botafogo, é bom jogador. É bom, né? E o Lima deu uma pegada no tornozelo dele, acabou levando o cartão amarelo. Ô Lucas, pois não, e o Raimundo Marreiros, ele diz aqui, tô precisando da vitória do Guarani. Você tá precisando, é? Eu acho que Viu? Se você tiver apostado, meu amigo, vou falar coisa pra você. Aposta em triplo, viu? No Botafogo, tá? Mas o verde é a cor da esperança. Wagner Ferreira, 12 minutos e o jogo 2-0 pros caras. Não mudou nada o panorama, né? Agora ele tem uma ligeira mudança de comportamento no segundo tempo. Mas o Botafogo na dele, né? Com 2-0 no placar, fica na boa, só esperando o contra-ataque, um vacilo do Guarani para fazer o terceiro e matar o jogo. Agora o Mota vai esperar quanto tempo para mexer nesse time? Tirar o Vilela, tirar o Lima, tirar o Gênison, né? Tem gente boa no banco. Passou da hora do Felipe Crisma entrar no jogo. Vem Guarani na ponta esquerda com o Jamerson. Jamerson tenta o cruzamento, tenta o lançamento, ela bate em cima do Tássio, sai pela linha de lado. Sai pela linha de lado, lateral para o Guarani, pelo lado esquerdo, campo de ataque, linha lateral dos técnicos. O Jamerson tá bem na frente do Mozart Santos ali. Ele faz o lançamento com o Lima. Lima dominou, prendeu demais, quase perdeu a posse da bola, o árbitro da falta. Deu a falta do Salatiel em cima do Lima, já cobrado. Tem pressa o Bugrão. Fala, Albert. Lembrando, né, que não só, né, nessa derrota pro Botafogo, né, por 2-0, também o Guarani perdeu a vaga da Copa do Brasil pro Botafogo. Lembrando aí exatamente, que lembrando que tem todo esse drama aí, né, a vaga, e tá perdendo a partida. Até mesmo, por isso que até os torcedores aí brincam, né, nesse negócio de freguês aí, porque esse ano aí tá sendo a segunda derrota, né, a primeira foi a vaga, a Federação Paulista escolheu o Botafogo, claro, né, o Guarani entrou no TJD, nesse TJD, para conseguir sua vaga.
Mas, porém, entretanto, o Botafogo vem, né? Vem com a sua vaga garantida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Jogo parado, falta marcada, é falta no campo de defesa da equipe do Botafogo, sem pressa nenhuma. Lá o Marcel para fazer a cobrança e vem mexida aí, Alberti. O Iago, né? E o Alan Santos, né? Vai entrar o Iago e o Alan Santos. Isso, o Iago. Pô, com todo o respeito. Não, com todo o respeito. Iago e Alan Santos. Não, Guarani perdendo por 2-0, ele me tira 2 volantes para colocar 2 volantes. Então, o Alan Santos entra, o Alan Santos, o camisa número 12, e vai embora o camisa número 5, o Leandro Vilela. E ele também tirou o Lima, o camisa número 8, e entrou o Iago. O Iago. Vamos lá, Iago, camisa número 20. Então vamos lá. O Lima, camisa número 8, foi embora. Entrou o camisa número 20, Iago. E foi embora o Leandro Vilela, camisa número 5. E entrou o Alan Santos, camisa número 12. Eu não entendi o que ele fez. A informação para o Store Colchões. Acabávamos de falar, presidente, que era necessário mudanças, mas parece que o Moza tá meio perdido aí nessas mexidas, hein? Ele mexe no local correto, né? No meio-campo tá precisando de uma mexida. Ele tira 2 jogadores e coloca 2 jogadores da mesma posição. Agora, quem sabe esses 2 melhoram o rendimento, porque o ataque não tá funcionando, porque o meio-campo não tá funcionando. Então ele mexeu no lugar certo. Agora, vamos torcer para que a escolha dele tenha sido correta. Vem Botafogo lá pela ponta direita com o Robinho. Robinho, autor do primeiro gol. Foi um golaço, hein? Robinho no bico da grande área. Boa, bola para Tássio. 1 para lá, 2 para cá. Nova finta, soltou com o Felipe Souto. Lá na ponta esquerda ele abre a parada com o Jean Vitor. Jean Vitor para cima do Bruno Michel. Tabela curta com o Osnan. Voltou com o Jean Vitor de primeira jogada com o Felipe Souto. Troca passes, roda a bola. Põe na roda a equipe do Botafogo. Bola no campo de defesa. Domina a parada. Diogo Silva adianta com o Mantuan. Na ponta esquerda com o Jean Vitor. Fala, Claudinei Corsi. Eu estava observando aqui como se coloca mal esse Guilherme Nunes de Santana, esse árbitro da partida, hein? Toda hora tá na frente de algum jogador. Toda hora ele tá na frente de algum jogador. Ele quer acompanhar tão de perto o lance que ele não sabe. Que atrapalha, né? Ele acaba atrapalhando. Vai dar problema isso aí. Tabela na direita, Robinho com o Tássio. Cruzamento, a bola vem fechada, Kozlinski. Firme, segura o arqueiro Bugrino para fazer a defesa. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você acompanhando a melhor transmissão esportiva do mundo, Canais Futebol Interior, com a bancada verde e branca e também com a bancada alvinegra nos Jogos da Ponte. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Sai o Guarani no campo de defesa, Alan Santos acabou de entrar o camisa número 12. Abre pela ponta direita com o Lucão. Lucão deixa de lado a parada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus. Pergunta da galera, pois não, Claudinei Corsi? Não, é minha mesmo. Ah, é sua, pois não. Eu queria saber se o Felipe Marques colocou a câmera em mim dançando por conta própria ou se foi o Albert que pediu. E ó os caras lá pela ponta esquerda, tentou a jogada, o Robinho foi desarmado. E aí, Albert? Ou o Felipe Marques? Aí foi por conta do Felipe Marques. Felipe? Tá bom. Tá respondido. Salvou sua pátria, hein? Vem Guarani, o Guarani precisa do resultado, precisa de pelo menos um gol pra botar pimenta no jogo. Diogo Matheus, lançamento pra Bruno Michel, chega a cobertura. Chega Diogo Silva, acaba com a festa, sai na boa. Sai tranquilo com o Felipe Souto. Felipe Souto domina, faz o rodopio no girosflim, se livra da marcação do Iago. Volta o lance, volta com o Diogo Silva que rebobina a fita até Matheus Albino. Matheus Albino despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, toca de cabeça ali do Lucão. A bola bateu, rebateu, sobrou pela ponta direita, Osnan. Tocou pelo meio pra Mantuan. Brigou no pé de ferro, ganhou do Richard Rios na sequência da jogada. O toque de cabeça ali do Lucão, mas o árbitro parou, caiu. O Salatiel tá caído, Alberti. Sentindo câimbras ali, né? Quando houve ali a trombada com o Richard Rios que está irreconhecível também. O Guarani está irreconhecível, né? Jogou contra o Corinthians como nunca, né? E tá perdendo hoje, como sempre. Agora tá entrando aí o jogador do Botafogo ali, conversando ali com... Não sei se vai dar pro Salatiel, exatamente, né? Então já cai aquela lesão, né? Aquela lesão, você tá ligado, né? Lesão de segurar o jogo. Agora depois o presidente tem que explicar, hein? 3 volantes aí jogando no meio campo, você precisando vencer por 2-0. Estranho, hein, presidente? 18 minutos, segunda etapa de jogo, vai saindo de maca o tal do Salatiel. Paulo Baier, técnico da equipe do Botafogo, já prepara a sua mudança. Wagner Ferreira, como ele bem já analisou, né? A entrada do Iago e também do Alan Santos, para dar uma sustentação diferente no meio campo do Guarani, mas
em termos de criação, agrega pouco, né, Wagner? Só isso é pouco, né? Só essas duas alterações, talvez daqui uns 10 minutos, ele coloque aí 2 atacantes aí para oxigenar esse ataque do Guarani. Substituição na equipe do Botafogo, entrando Caio Dantas, Albert Cavalcante. O Caio Dantas, camisa número 19, vai entrando, vai embora o autor do segundo gol, né? O Salatiel, camisa número 9, foi embora, entrou 19, Caio Dantas. A informação para Ovo Satoshi. Sai jogando o Guarani, sai curto com o Luciano Castan, daí para Richard Rios, sai da esquerda, vem pro centro, gira a jogada aqui no círculo central, na roda gigante do campo de tudo acontece. Abre bola na meia direita, ainda campo de defesa com Lucão para Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, espera alguém se movimentar, tenta escapar da marcação, volta a jogada no campo de defesa, volta com Alan Santos com Luciano Castan, abre bola na ponta canhota com o Jamerson dominou pra cima do Osnan, volta com o Jamerson, volta lá no campo de defesa com o Alan Santos intermediária, campo defensivo pra cima do Caio Dantas, abre na ponta direita com o Lucão em cada marcação de Robinho, abre tudo com o Diogo Matheus, lançamento pra absolutamente ninguém, tira a defesa do Botafogo, ela volta na meiuca, volta na meia cancha com o Bruninho, abriu na ponta direita pra Bruno Michel, e o Bruno Michel, além de ter tropeçado, não alcançou porque foi um passe muito ruim. Fala, Claudinei Corsi. Deixa eu agradecer mais uma vez a nossa audiência no Rádiosnet, viu, Lucas? É uma audiência maciça, sensacional, estou acompanhando aqui pelo nosso gráfico aqui, não dá nem para falar, tantas são as cidades, os locais onde nós estamos sendo ouvidos. É gente no Brasil todo, Claudinei Corsi. É incrível, e através do Rádiosnet temos o nosso app também, o canal de áudio, mas o Rádiosnet lidera aqui no meu gráfico. Muito obrigado a você que nos ouve através do Rádiosnet, né? Pode mandar sua mensagem através da nossa live no Facebook ou do nosso YouTube, para a gente abraçar você aqui e saber de onde você está nos ouvindo. E para você que tem uma empresa, para você que tem uma marca, quer anunciar com a gente aqui, né, Claudinei Corsi? Explica aí pra galera como é que faz. Olha só a audiência no Brasil e no mundo. É isso. E aí, Claudinei Corsi? Fica fácil, é só entrar em contato com a gente aqui através do nosso WhatsApp 98989-3526 ou através também do nosso departamento comercial aqui no 3253-0595. Repita. 3253-0595 DDD 19. É isso aí, então anuncie conosco, ajude os canais de futebol interior e tenha a sua marca exposta não só aqui em Campinas, mas também no mundo inteiro. Sai jogando o Botafogo no campo de defesa, este aí é Diego Silva, ele rebobina a fita, volta a jogada com o goleirão Matheus Albino. Matheus Albino recebeu a marcação do Gênesis, ele devolveu com o Diego Silva, que sai tranquilamente. O Guarani marca de forma falsa essa saída de bola do Botafogo, porque tem muita liberdade para sair jogando. Aí acharam o Robinho, pela direita ele deixou com o Tássio tem o Osnan na frente dele, ainda Tássio engatou a primeira, segunda marcha pra cima do Jamerson, soltou no fundo pra Osnan, ele tem habilidade, puxou pra perna esquerda, rolou pra Caio Dantas, tira Lucão, Bruno Michel faz o recuo com o Diogo Matheus, sai jogando com o Iago, de primeira com o Bruno Michel, sai bem o Guarani agora, boa bola do Bruno Michel pro Iago no corredor, o passe foi interceptado pelo Jean Vidro, mas o árbitro marcou uma falta lá em cima do Bruno Michel no campo de defesa bugrino. 22, quase 22 deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista Série A1, estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, é o palco do espetáculo. E o placar tá assim, 2 para o Botafogo, gols marcados pelo Robinho e pelo Salatiel, a dupla de ataque do Pantera, trabalhando e fazendo gol, 0 para o Guarani. E o placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. O jogo terminou lá em Bragança Paulista, o Red Bull perdeu mesmo para o Santo André por 1-0. Mais cedo, o Santos e o Ferroviário empataram 1-1 pela Supercopa do Brasil. O Palmeiras venceu o Flamengo 4-3 e ficou com a taça. Lucas de Souza. Guarani no campo de ataque, Bruno Michel dominou a entrada da grande área, rolou de lado pro Richard Rios, passe errado, e tome contra-ataque dos homens, puxa a velocidade, puxa a frente, Caio Dantas abriu na ponta esquerda com Robinho pra cima da marcação do Lucão, ainda Robinho, engatou a primeira, segunda marcha, abriu na perna direita, atenção, lance de perigo, soltou pela meia com Tássio deixou de lado com o Felipe Souto de primeira com Osnan, aí tirou a velocidade do lance, agora troca passes sem muita velocidade, o Botafogo, porque já se recupera a equipe do Guarani, já volta toda no campo de defesa, canais futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto.
Bola aberta na ponta esquerda, campo de defesa da equipe do Botafogo. Vem Pantera pro campo de ataque. Caio, boa bola ali do Jean Vitor. Achou ali pela meia esquerda o Mantuan inverte a página, vira a folha aqui pela ponta direita com Tássio. Pediu o Osnan, o Tássio preferiu trazer por dentro, enganou a marcação. Ainda Tássio, abriu na perna esquerda, bateu, passa a direita no gol. É verdade, hein? Rapaz, o Tássio ameaçou tocar no Osnan, que passou no fundo. Ele trouxe por dentro, tem um buraco. Tem um buraco no meio campo do Guarani, rapaz. E o Tássio abriu pra perna esquerda, bateu com perigo à direita da meta do Kozlinski aí, Albertinho. O engraçado, né, que o Tássio ele veio da direita para o meio, e ali o Caio Dantas foi cortando por um lado, ali o Osman foi caindo pelo outro, e o Tássio foi levando e foi olhando, eu vou mandar pro gol. E os jogadores do Guarani ficaram só observando, e assim ele fez, mandou pro gol. Ainda bem que ele estava com aquele, né, com a chuteira taco de golfe, né, bateu muito embaixo, a bola foi por cima, mas que liberdade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, essa partida é a pior partida do Guarani na temporada. O Lucas, rapaz, pois não, Olavo Cunha, de Paulínia, diz aqui, tá feio, hein? Tá feio o negócio pro Bugrão, mas vem pro campo de ataque com o Richard Rios, daí pra Bruno Michel. Bruno Michel na ponta direita, boa bola pra Diogo Matheus, atenção, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, tira a defesa, voltou pra Bruninho, perna direita em cima da marcação, trava, Felipe Souto, salva a pátria do Pantera, que puxa contra-golpe agora com o Robinho. Robinho tocou no comando pra Caio Dantas, o Caio Dantas ainda corria quando essa bola saiu do pé do Robinho, ficou fácil pra defesa do Bugre, que tira com Alan Santos, puxa contra-golpe o Guarani, o jogo fica lá em cá, o jogo fica aberto, o jogo fica bom. Bola na ponta esquerda com o Speedy Jamerson, pra cima deles, Speedy Jamerson, na ponta esquerda, olhou pra dentro da grande área, deixou de lado com o Bruno Michel, caindo agora pela canhota, Bruno Michel sai da esquerda, vem pro centro, devolveu a jogada com o Jamerson, na linha de fundo, pra Bruno Michel, entrada da grande área, passou a bola, ficou com o Genison pra Richard Rios, devolveu pra Bruninho dentro da grande área, chega a marcação, chega Felipe Souto, toca a bola, lá vai pela linha de fundo, escanteio para o Guarani lá pela ponta esquerda, o primeiro do Bugrão, o segundo do Bugrão nesse segundo tempo, Albertinho. O Guarani vai trocando, né, o transiciono pela transição, né? Toques rápidos, tentando ali achar um buraco na defesa do Botafogo. Mas só que o Botafogo tá bem fechadinho, só esperando o contra-ataque. Escanteio pro lado esquerdo, quando vai tá aparecendo ele aí, hein? Neilton. Escanteio cobrado, Jamerson caprichou, bola perigosa na marca penal, tira a defesa do Botafogo, rebote cai com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, tá sim, opção pra jogar, ele prefere rodopiar, tinha o Bruno Michel do lado dele, ele volta tudo lá com o Kozlinski, fala aí, Wagner Figueira, 26 cravados da segunda etapa e o jogo. Jamerson aberto aqui, o cara me recua pro goleiro Kozlinski, tem que estar na cabeça, né? Impressionante. Tá ganhando o jogo, né, Wagner? E agora as duas alterações, né? Segundo consta, o primeiro é o Neilton, correto. Vamos ver quem que ele escolhe pra sair. E o outro, quem é que será? É o Wenderson. Mas... É o Wenderson mesmo? É o Wenderson. Eu jurava que era o Crisman. Não é o Wenderson. Vem Guarani lá pela ponta direita, boa bola pra Iago, lançado, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, passa por toda a extensão da grande área, cai do outro lado da ponte aqui pela ponta esquerda com o Jamerson, um pra lá, dois pra cá, no giro, na finta, deixou dois pra trás, ele faz o recuo de bola com o Luciano Castan, agora tá atuando como um volante, Luciano Castan, tá adiantado, camisa 4 do Bugre, daí pra Jamerson, dois em cima dele, e linda finta pra cima do Tássio, que se recupera, toca a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani pela esquerda, e vem mudanças no Guarani aí, Alberti. Vai entrar ele mesmo, você tem total razão, hein? Diogo Matheus tá indo embora, é isso mesmo? O número 13, Diogo Matheus está indo embora, está entrando o 23, Wenderson, e vai embora o camisa número 19, o Bruno Michel, e entra o camisa número 7, Neilton. A informação para Prona Alimentos. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Bom, Diogo, ninguém no Guarani merecendo destaque. O Diogo Matheus era um deles, também estava apagado no lance, né? Nem acertando nenhum cruzamento, nenhuma bola em profundidade, nada. Então, colocar o Wenderson por ali, talvez seja uma tentativa de ter uma jogada melhor ali pela beirada do campo. E o Neilton já era esperado, né? Ele poderia entrar no lugar do Bruninho, daria do mesmo tamanho em função da inutilidade dos atacantes do Guarani. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, tem mais uma alteração para fazer ainda. Ainda tem chance de a gente ver um moleque jogar. Mudanças no Botafogo também, hein, Albertinho? Foi embora o Jean Vitor, camisa número 6, entrou o número 14, Gustavo Henrique, e foi embora ao todo o primeiro gol, né? O Robinho, correu muito, jogou camisa bola, número 11, e entrou camisa número 16, o Marcos Júnior.
a informação para Jump Esportes. Mexeu de um lado, mexeu do outro também, mexendo as peças do técnico Paulo Baier, viu, Wagner Ferreira? O Botafogo tem a chance aí do vir no contra-ataque e ampliar o placar. O Guarani está realmente procurando aí do meio campo para frente ser bem ofensivo. E alguns descuidos aqui podem até proporcionar o terceiro gol. Mas o Botafogo está motivado, hein? Com essa vitória aí, ele vai subir na liderança do Grupo A. Rapaz. E a derrota do Bragantino. Exatamente, vai se beneficiando aí a equipe do técnico Paulo Baier, que puxa contra-golpe. Osnan, lançamento no comando, buscando o Caio Dantas, passeio forte demais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Desce o Bugrão lá pela direita. Iago tenta o toque para o Richard Rios. A bola passa por ele. O Guarani erra muitos passes. Quando a bola chega naquela intermediária ofensiva do Guarani, pouco produz o time do técnico Mozart Santos, Lucas, hein, Albert? E agora, né, a estatística, né, a porcentagem, né? 44% de posse de bola para o Botafogo e 56% para o Guarani. O Guarani tem a bola, mas aquela bola que não... Bola e não sabe o que faz com ela. Posse, né? Como é que fala? É posse estéreo, né? Não Exatamente. Vem, Guarani. Vem com o Jamerson, aposta a corrida com Tássio pela ponta esquerda, cruzamento, a bola passou. Chegou no Gênison, passou por ele, fechou! Gaveta! Neilton! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Neilton, camisa número 7, a dele. Seja bem-vindo ao Guarani, menino Ney. Bola na ponta esquerda, cruzamento de Jamerson. Tava com saudade de narrar um gol do Guarani com assistência de Jamerson. A bola atravessou toda a extensão da grande área. Caiu no segundo pau pra ele. Neilton, pra botar pimenta no jogo no estádio Santa Cruz. Neilton, camisa número 7, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. É gol do Guarani lá no Santa Cruz. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Agora o Botafogo tem 2, mas o Guarani tem 1. Pra cima, Guarani. Vamos pra cima em busca do empate. Goleirão Matheus Albino. Essa aí não deu pra você, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Que saudade de você, Speed Jamerson pelo lado esquerdo. Ele fez o cruzamento dentro da grande área. A bola passou pelo Bruninho e quicou. Passou a bola na frente do Gênison e quicou. Ali entrando pelo lado direito como um raio, o nosso Maduro Ney, Neilton, o camisa número 7 que acabou de entrar, só teve o trabalho de cumprimentar para dentro do gol. Agora no estádio Santa Cruz, o Guarani perde, porém diminui o marcador. Botafogo 2, Guarani 1, Lucas de Souza. Botafogo 2, Guarani 1. Rapaz, olha a mão do treinador aí, Neilton. Acabou de entrar e tá com estrela, o camisa 7 do Bugrão, Wagner Ferreira. Entendendo os nossos pedidos, né, da maioria da torcida bugrina, né? O Neilton tem potencial para ser titular do time, não para ficar no banco e entrar numa emergência dessa daí. Agora eu não sei porque a resenha demora, aí do árbitro. E demora da arbitragem. A bola veio de trás, não tem nem o que falar, não tem. Eles estão vendo o que? Posição irregular de quem atrás da linha da bola. Sei lá, aí o Gênison com razão reclama, né? Melhor, se for gol, que essa paralisação, melhor pra nós. Que a gente ganha um tempinho. Porém, foi gol. Isso aí, foi gol. Pelo amor de Deus, juizão. O senhor Guilherme Nunes de Santana tá de sacanagem, né? Você e o senhor José Cláudio Rocha Filho demorar essa eternidade pra autorizar o gol, pelo amor de Deus. 2-1 para a equipe dos caras. Vem a equipe do Botafogo de novo pro campo de ataque. Caio Dantas abre na meia direita. Guarani diminui a vantagem. Vai botar pimenta no jogo. Pra cima, Guarani, em busca do empate. Um empatezinho nesse jogo que seria o Dream. Seria maravilhoso pelo contexto. Lá na ponta esquerda trabalha a jogada Gustavo Henrique. Aqui pela meia ele tem Mantuan. Lançamento pra Osnan. Ajeitou de cabeça pra ninguém. Tira do jeito que dá Lucão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani retoma a posse da bola com o Iago, abrindo pela meia direita com o Richard Rios, deixa de lado a parada ali com o Neilton. Olha o menino Ney aí, Neilton sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Marco Júnior, deixou ele pra trás, deixou também o Caio Dantas, foi pro chão, falta nele, jogo parado, falta para o Guarani, Albertinho. É, o menino Ney, né, pelo lado direito foi pra cima ali da zaga, né, ali, pra cima dos homens no meio campo, ali o Caio Dantas, o atacante, acabou fazendo falta. O Guarani vai pra cima, o Lucas de Souza, o Guarani quer o empate, a informação para Alvo Satoshi. Quer o empate, vem de novo pro ataque com o Neilton volta o lance com o Alan Santos jogando como um zagueiro agora, né? O Guarani, depois da entrada do Alan Santos, espelhou a formação tática do Botafogo. Vem pela ponta esquerda, Jamerson botou na frente, a bola tocou em cima do Tássio, toca em cima do Tássio, vai pela linha de lado lateral, a bola pra equipe do Guarani. Guarani no campo de ataque em busca do empate, perdia por 2-0, Neilton foi pra rede, diminuiu a peleja. Vem Guarani pro campo de ataque, tentou ajeitar o Iago. A bola ficou pela esquerda, o árbitro da falta. Deu falta do Iago em cima do Mantuan, que ficou batendo a mão no chão ali. Tá sentindo horrores o camisa 7 do Botafogo, Albertinho. Ah, bate na massa, né? Ali uma dividida do pequeno, né? Forte Iago em cima do Neilton, não, tô com o Neilton na cabeça. O Mantuan, né? Ali ele acabou pegando mais o jogador do que a bola. Falta marcada no campo de defesa do Botafogo. O Botafogo tá querendo fazer cera já, Lucas de Souza. É, mas tá cedo. Tem 34 deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, é o palco do espetáculo. Te contei não, o placar tá assim, ó. 2 para o Botafogo, Robinho e Salatiel foram pra rede, 1 para o Guarani, gol de Neilton, primeiro com a camisa do Bugre. E o placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Costa, fala! Olha, digo pra você, Lucas de Souza, que no Cearense, na Série A, o Ceará venceu o Maracanã por 2-1, o Pacajus perdeu para o Igatu por 2-1, e o Caucaia perdeu para o Ferroviário por 2-1. No Carioca, Nova Iguaçu e Bangu estavam jogando, o Bangu estava vencendo, mas uma chuva muito forte e o jogo foi paralisado. Lucas de Souza. Jogo paralisado aqui, você não perde um detalhe no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br, acesse a aba Placar ao Vivo. Placar ao Vivo, lá você tem os campeonatos do Brasil inteiro e também do mundo todo. Jogo parado, tá caído lá o Tássio, Albert. É, e se fosse o Castor de Andrade, ia ter jogo de qualquer jeito, hein? O jogo do Bangu estivesse, nem Presidente e Claudinei Corsi, se o Castor de Andrade estivesse vivo, ia ter jogo. Dependendo ainda com essas apostas esportivas, como é feito, ia ser, vai jogar e pronto, acabou. Exatamente. Eu fui fazer um jogo lá no campo do Bangu e Ponte Preta. De repente um tumulto na arquibancada, nas sociais lá, me entra um cara todinho de branco, né, com corrente de ouro, relógio, pulseira, cercado de segurança. Quem que era? Castor de Andrade. Wagner Ferreira, 36 da segunda etapa e o jogo. Melhorou o Guarani, né? Não na medida do necessário, mas melhorou. Com uma outra postura no segundo tempo, algumas mexidas, né, não discutíveis, mas que acabaram dando aí um resultado. Afinal de contas, o Guarani diminuiu a vantagem do Botafogo. Mas é muito pouco ainda, né? Muito pouco ainda. Precisa mexer mais uma peça no ataque aí para ter mais ofensividade e buscar o empate. Vem Guarani, vem com o Wenderson lá pela ponta direita. Volta a jogada com o Richard Rios. Deixou de lado com o Iago, intermediária, campo ofensivo. Daí para Bruninho, dominou. Encara a marcação, soltou na esquerda com o Jamerson. Jamerson, atenção. Bico da grande área pela ponta esquerda. Encara a marcação de Osman. Ainda Jamerson botou na frente, linha de fundo. Osman não foi na dele, levou no fundo, acompanhou, fechou a porta pro camisa 15 do Guarani, que fez o cruzamento, a bola bate nele, vai pela linha de fundo, escanteio para o Bugrão, Alberti. Escanteio para o Guarani, né, quando o Botafogo vai mudar, né, o camisa número 10, o Osman, correu muito, vai embora, entra o 17, o Edson, o Speed Jamerson, tá começando ali a sambar, ali do lado Tô gostando esquerdo, desse direito. Jamerson. Exatamente. Esse é o Jamerson que a gente vê no passado na Série B. E o Osman levou cartão amarelo também porque está enrolando, né? A famosa cera que eu falei pra vocês. Cuidado, essa cera pode sair caro. Tá cedo pra cera, Exatamente. Tá cedo pra cera, melhor pra nós, melhor Neilton pro Bugrão. na bola, hein? Neilton na bola, atenção, torcedor do Bugre, quem sabe na bola parada, vai pintar chuveirinho, vem pra cobrança, Neilton fez o levantamento, a bola fechada, Matheus Albino de soco tira, rebote cá na entrada da área, mandou pro meio do tumulto, Bruninho, a bola subiu, desceu, tocou de cabeça ali o Iago, bateu, rebateu, pé direito, bateu, passa a esquerda do gol!
O Bruninho tocou de cabeça, ela ficou do lado esquerdo da área, um bate e rebate, o Iago abriu na perna direita, mandou pro gol. E ela passou, isso aqui, ó, da trave esquerda da meta do Matheus Albino, tiro de meta para o Botafogo, Alberti. Iria se repetir o gol do Botafogo, só que do lado do Guarani, e né, pelo lado do Guarani agora, hein. Bate e rebate, a bola jogada dentro da grande área, magistral do Neilton. Ali o Matheus Albino tirou de qualquer jeito e ficou aquela briga, aquele contato com a bola entre os jogadores. A bola sobrou pra ele, pro Gênison. Ele teve o cuidado de golar, ali veio o Iago, né? Bateu, girou o corpo, bateu, mandou a bola na gaveta, na direção da gaveta. Se vai pro gol, o goleirão Albino só ia sair na foto. A bola saiu lambendo. E quando começa mais uma vez, Lucas de Souza, aos jogadores do Botafogo desabarem. Agora é a vez do goleiro Matheus Albino. Cuidado, que isso pode custar caro. A informação para a Pizzaria do Dadá. Recebendo atendimento médico lá o goleirão Matheus Albino, que foi destaque na partida contra a equipe do Santo André na rodada passada, mas é aquela história, né? Ele foi lá, ganhou alguns minutinhos, mas que serão descontados com certeza nos acréscimos. 39 da segunda etapa, 2 para o Botafogo, 1 para o Guarani. O Guarani diminuiu a vantagem, perdia por 2-0. Neilton, seja bem-vindo ao Brinco de Ouro, Neilton. Foi pra rede, marcou seu primeiro gol com a camisa do Bugre, diminuiu a vantagem. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Pra cima, Guarani em busca do empate. Vamos pra cima, Guarani. O verde é a cor da esperança. Flechada neles, Bugre. Manda pra frente lá o goleirão Matheus Albino. A bola sobe, desce, cai na metade do campo. Toca de cabeça do Iago. A bola bateu, rebateu. Mantuan, tocou de cabeça. Ela subiu, desceu, cai na metade do campo. Falta de ataque. Falta de ataque. O Caio Dantas caiu sentindo dores ali, segundo o camisa número 19. Tá ali sentindo dores irrepreensíveis. Dores que não dá pra sentir em lugar nenhum, de tamanha dor. Mas a gente sabe que isso aí tudo é cera, mas tá parado o jogo e o camisa 19 tá caído aí, Albertinho. Lucas, e só um detalhe, né, que eu vou apurar aqui, mas esse Edson que entrou é ele, viu? Edson Arantes Carioca. Será? Vem a equipe do Guarani. Bola pela meia esquerda com o Luciano Castan. Daí pra Neilton. Neilton carrega na contramão. Volta a jogada. Volta com o Alan Santos. Pela meia direita ele tem no cão pra cima da marcação de Marco Júnior. Volta o lance com o Alan Santos junto ao círculo central do gramado. Aí Alan Santos domina, faz o giro de perna esquerda. Abre bola na ponta canhota com o Luciano Castan. Ponta esquerda, campo de defesa. Ali pela meia ele tem o Iago. Iago volta o lance com o Luciano Castan. Luciano Castan. Confirmado. Edson Arantes Carioca do Nascimento em campo. E vai entrar, hein? E vai entrar ele. Felipe Griezmann, camisa número 21, mas, prontinho pra entrar. Sacanagem. Aleluia. 40 do segundo tempo, né? Eu falei pra você. Pelo amor de Deus. E vai embora, olha lá, quem vai tirar? Ele vai tirar o Lucão. Ele vai tirar o Lucão. Vai pra tudo ou nada, vai hein? Pra tudo ou nada, mas o Lucão, camisa número 3. Podia ter colocado antes, né? A estreia, hein? Como profissional dele. Estamos aí, né? Uma placada diverso. Quem sabe ele possa calar a boca de muitos críticos, né? O que dizem também, que a gente fala muito, né? Felipe Griezmann, camisa número 21, está em campo. E Edson Carioca também está no campo lá do Botafogo. Mas o Wagner, na verdade, levou o garoto, né, para viagem, deixou no banco, aí entra 5, 10 minutinhos. É para pegar cancha, né, Wagner? Não, mas ele não tem outra alternativa, né? O Gênison, o Lucas não falou o nome dele no segundo. Não falou. Não, e no gol ele passou, né? Então tem que tentar tudo. E o moleque tá preparado, foi artilheiro na Copa ou no Foi artilheiro no passado da equipe sub-20, né? Então tem que botar o moleque pra jogar. Vem, Guarani, poderia ter colocado um pouquinho antes, né? 42 do segundo tempo, mas tem tempo ainda. Vamos pra cima, Guarani. Pra cima, Guarani, pra cima do Pantera em busca do empate. Vem, Guarani com o Wenderson, vira a jogada lá na ponta direita com o Alan Santos, daí para Richard Rios. Daí pelo meio com o Neilton, a bola passa por ele, fica nos pés de Felipe Souto, que tenta o lançamento para Caio Dantas. Tá tranquilo, tá suave, tá favorável pro Guarani. Alan Santos de cabeça com o Luciano Castan. Daí pra Iago, engata a primeira, segunda marcha, solta aqui pela meia esquerda com o Jamerson, Mozart Santos, atônito, pede pra equipe se movimentar no campo de ataque. Lançamento do Jamerson, buscando pela primeira vez o Felipe Griezmann, tira a defesa do Botafogo. Rebote volta pela meia, todo pressão Guarani é todo ataque, todo no campo de defesa do Botafogo. Vem Guarani com Wenderson soltou na meia esquerda, boa bola pra Jamerson, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, sai do gol Matheus Albino. E aí ele vai ficar meia hora no chão, chega por ali o Lucas Dias, chega também o Marcel, o Diogo Silva coloca panos quentes na jogada, o Matheus Albino tá no chão e o Guarani desceu com perigo de novo pela esquerda, Alberti. O Speed Jamerson, hein, fez o cruzamento da grande área,
Ali o goleirão, o Matheus Albino, chegou inteiro na bola, isso é verdade. Ele não contava que o Neilton, né, estava chegando ali, não deu para frear. Ele disputou a bola, mas acabou acertando o goleirão, que aterrissou, né, com as costas no chão. E ali está pedindo atendimento médico. Vai mais uma vez, fazendo aquela cera. Cuidado, Botafogo. Cuidado. A informação para o Estoque Colchões. 43 minutos da segunda etapa. Wagner Ferreira, o Guarani em cima em busca do empate. Tá uma pressão toda aí em cima, mas falta uma qualidade, né? Mesmo com a vontade só não resolve. Precisa ter um pouquinho de técnica, um pouquinho mais de qualidade para definir a jogada. O Botafogo não quis jogo no segundo tempo. Esperou o Guarani jogar, entendendo que poderia liquidar a partida no contra-ataque, não conseguiu fazer o terceiro gol, e o Guarani diminuiu e poderia ter empatado diante da inoperância do Botafogo no segundo tempo. Botafogo no campo de ataque, olha ele aí, Edson Carioca, bonita jogada pra cima do Jamerson, cruzamento, bola fechada, tira do jeito que dá Diogo Matheus, a bola sobe, desce e cai ali dentro da grande área da equipe do Bugre, para o lance Felipe Griezmann, daí para Wenderson lá pela meia direita com o Alan Santos, na verdade foi o Alan Santos que tirou essa bola, o Diogo Matheus já saiu pra entrada do Wenderson, recebe Richard Rios pela ponta direita, solta essa jogada aqui pelo meio com o Iago pra Wenderson de primeira com o Iago engata a primeira, segunda marcha, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, passou por ele ali o Jamerson, bola pra ele, lá vem Speedy Jamerson, volta o lance com o Iago, intermediária, campo ofensivo, troca passes, roda a bola Bugrão, bola pela meia esquerda com o Luciano Castan, daí para Iago domina, carrega na contramão, busca espaço, volta essa jogada no círculo central com Alan Santos dominou, parou, pensou, olhou, Firula penteia, carrega, 2 passos pra frente, chega na intermediária, campo ofensivo, daí para Richard Rios pra cima do Marco Júnior, volta o lance na metade do campo com o Iago domina, faz a jogada pela meia esquerda com o Luciano Castan dominou, olhou pra frente, busca alguém pra jogar, o Guarani precisa se movimentar pra criar alguma coisa, bola na meia esquerda com o Jamerson dominou, parou, pensou, 2 toques na bola, volta o lance com o Luciano Castan, e aí ele volta a jogada com o Alan Santos botou na frente, tenta botar velocidade daí pra Iago dominou, botou boa bola pra Bruninho de primeira tentou a jogada com o Wenderson, chega a marcação, tira dali, deu pra ver a placa subindo, mais 9 minutos, vamos até 54 minutos. Nesse segundo tempo. É tempo mais que suficiente pro Guarani buscar o empate. Vem Bugrão, vem com o Luciano Castan. Parou, pensou, olhou, busca alguém pra jogar. Abriu pela ponta esquerda, soltou com o Jamerson. Boa bola pra Bruninho, linha de fundo. Ganhou da marcação. Ainda Bruninho, chega por ali a cobertura do Edson Carioca, que ajuda na defesa. E vai pro chão e sofre a falta. Falta marcada, jogo parado, falta em cima do Edson Carioca lá pela ponta direita, Alberti. O Edson Carioca, né? Saudade dele. Claudinei Cortes pegava muito o pé dele, por isso eu acho que ele saiu do Guarani. O camisa número 27, né? O Bruninho foi pra cima pelo lado esquerdo, mas ele foi menino, né? Tinha 2 marcações em cima. Ele podia ter acertado os jogadores, ou jogado a bola nos jogadores do Botafogo, conseguindo escanteio. Ele quis driblar ali com 2 em cima. Aí não teve jeito, né? O Edson Carioca acabou tirando a bola. Falta marcada, a informação para Ovo Satoshi. 46 minutos deste segundo tempo, 2-1 para os caras do Guarani. Esboçou uma reação, 2-1 no placar. Precisa demais, Guarani. Vamos para cima em busca do empate. Bola lançada, Genison dominou, segurou os zagueiros, recuou. Essa bola fez o recuo para o Felipe Griezmann. Passa da bola, retoma a equipe do Botafogo. Sai pela ponta direita com Tássio. Lançamento em profundidade buscando Edson Carioca. Tá tranquilo, tá favorável, tá suave ali com o Luciano Castan. Aí o Edson Carioca fez a marcação e ganha o lateral. Edson Carioca subiu ali em cima do Luciano, fez a marcação, pressão em cima do Luciano Castan. Luciano Castan tentou proteger, tentou jogar a bola contra as pernas do Edson Carioca, mas é lateral para o Botafogo na linha de fundo. E tudo que o Botafogo quer é segurar essa bola aí na linha de fundo. Tudo que o Pantera precisa nesse momento é segurar, ganhar alguns minutos de vantagem, ganhar alguns minutos para poder levar essa vantagem para casa, levar os 3 pontos. Lateral, bola para a equipe dos caras aqui pela meia direita, Tássio. Faz o lançamento com o Edson Carioca na linha de fundo, 2 em cima dele, fechou o Jamerson e também o Wenderson, melhor pro Jamerson. Despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai fora da linha que divide o campo ali pela direita. Bola sai do gramado, lateral para a equipe do Botafogo, quase junto ao círculo central, quase junto à metade do campo. 47,5. O árbitro tinha dado a saída de bola, mas ela bateu em cima do jogador do Botafogo e tem bola para o Guarani. Manda pra frente a defesa bugrina, a bola bate e volta. Edson Carioca tentou soltar no Cássio 1, 2 vezes, ainda Edson Carioca. Agora sim consegue o tapa no ala direita da equipe do Botafogo. Ainda Tássio pra cima da marcação do Wenderson. Chegam 2 em cima dele, ele tenta o cruzamento. Ela bate em cima do Wenderson, vai fora, escanteio.
Escanteio para o Botafogo lá pela ponta direita, Albertinho. O Botafogo joga conforme, né, entre aspas, o regulamento embaixo do braço, né? Vai vencendo por 2-1, aí já está nos acréscimos, vai tentando levar a bola quanto mais longe e perto da linha de fundo, melhor. Escanteio pelo lado direito, vamos ver se eles vão ter coragem de colocar a bola dentro da grande área ou se vão fazer a chamada jogada ensaiada, né, Lucas Souza? A bola não sai dali daquela eu acho que a bola não vai sair dali não. Cruzamento, bola perigosa, agora sim saiu, tira a defesa do Bugre, rebote cai pela meia esquerda, Gênison parou de cabeça daí pra Neilton, na velocidade pra Gênison, lançamento lá na ponta direita, pra quem, Gênison? Pra quem essa bola, Gênison, pelo amor de Deus? O árbitro parou e deu falta e cartão amarelo pro Tássio, Albert. O Tássio, né? Graças a Deus, né? Porque quando ali a jogada do Gênison tentar ligar ali o Felipe Griezmann, que o Gênison acabou rifando a bola, na passada, né, do primeiro toque ali o camisa número 2, o Tássio, fez a falta em cima do Neilton, já cobrada a falta. Guarani no ataque, cruzamento do Neilton, toque de cabeça do Felipe Griezmann, vai fora! Cruzamento do Neilton, Felipe Griezmann entrou fechando, tocou de cabeça, lá foi por cima da meta do goleiro Matheus Albino, tiro de meta para o Botafogo, Albertinho. Quem disse, né, que o nosso fofinho Felipe Griezmann, né, que estava até um tempo aí fora de forma, né, recebeu o cruzamento da grande área e acabou pegando a bola não na testa, né, acabou ali batendo no cucuruto, né, na parte de cima da cabeça, cruzamento pro lado esquerdo, Neilton, hein, que é jogo, quase o Guarani empata a partida. Guarani 2, perde pelo placar de 2-1, frente à equipe do Botafogo, manda pra frente o goleiro Matheus Albino, manda pra frente o arqueiro da equipe do Pantera, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, Caio Dantas briga pelo rebote, ela fica batendo e rebatendo ali pela ponta direita, sobra pra equipe do Botafogo, sobra com Caio Dantas que vai tentar prender essa bola, tudo que o Botafogo quer prender essa bola na lateral, tentativa de passe buscando o Tássio, ela sai pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Guarani que tem pressa. Impressa o Guarani, está jogando no campo de defesa com o Jamerson daí para Luciano Castan. Luciano Castan adianta a parada com o Iago, domina, engata a primeira, segunda marcha, parte em velocidade e chega na metade do campo. Ainda Iago capaz de dar a bola, deixa de lado com o Luciano Castan. Luciano Castan dominou, volta o lance com Alan Santos dominou, parou, pensou, olhou. Tem o Richard Rios aberto aqui na ponta direita. O Richard Rios virou ala direita depois das substituições do técnico Mozart. Bola pelo meio, olha o Wenderson, tabela curta com o Iago. Lançamento para Felipe Griezmann. Bola forte demais, podia ter aberto lá pela direita. Tava livre o Richard Rios, Alberti. O Guarani vai tocando a bola, mas como o técnico Mozart Santos diz, né, falta um pouquinho mais de capricho e até mesmo os jogadores começaram a erguer a cabeça, né? Pelo lado direito ali tinha o Richard Rios, que tá sumido nesse segundo tempo. Livre, leve e solto, eles tentaram ali dar o passe de cavadinha para o Gênison. A bola ficou fácil para o goleirão Matheus Albino. A informação para a Prona Alimentos. Guarani sai jogando com Richard Rios pela meia direita. Ele sai da direita também para o centro. Deixa com Luciano Castan. Engata a primeira, segunda marcha. Bota o Guarani de novo no campo de ataque. Soltou para Neilton. Neilton dominou, vai para o chão. O árbitro manda seguir. O árbitro manda seguir. Toma na boa. Felipe Souto sai ali pela meia direita com o Edson Carioca. Olha ele aí. Edson Carioca no passado esteve no Guarani. Soltou pela ponta direita. Avançou no terreno. Bonita jogada ainda Edson Carioca na linha de fundo, cruzamento por baixo, batida pro gol, Gaveta, Marco Júnior, gol do Botafogo. É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Marco Júnior, camisa 16, é a dele, jogada dele, hein? Edson Carioca, na ponta direita, ganhou do Iago e também do Luciano Castan, e ele deu um passe, né? Na entrada da grande área, e o Marco Júnior chegou batendo de primeira no contrapé de Kozlinski, bola no fundo do barbante, Marco Júnior, camisa 16, é bola na rede, caiu na rede pra matar o jogo, é gol da equipe do Botafogo, e olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Pantera 3, Marco Júnior é o nome da fera, é o nome da emoção, 1 para a equipe do Guarani, Kozlinski se passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O Edson Carioca, né, ele que passou pelo Guarani, antes era o Edson Arantes Carioca, agora saiu do Guarani, virou apenas o Edson Carioca, agora fez essa jogada pelo lado direito, só o Edson. Pelo lado direito, né, levou 2 jogadores, levou o Iago e ali o Castan, não sabia o que fazer, se dava um bote ou não, fazia a dobra, ele viu o Marcos Júnior vindo de trás, livre, leve e solto, aonde estava o meio-campo do Guarani? Pois bem, não sabemos. O cruzamento para trás, o Marcos Júnior só chegou e cumprimentou. Bateu no contrapé do goleiro Kozlinski, que nada pôde fazer.
Agora, Botafogo 3, Guarani 1. A informação para Jump Sports. Guarani no campo de ataque, Iago lançou para Richard Rios, linha de fundo, 1 pra lá, 2 pra cá, bonito lance, nova fita, cruzou, bola fechado, desvio, Wenderson Gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Wenderson, camisa 23 é dele. Mal Botafogo fez o terceiro gol, o Guarani foi buscar, diminui a contagem. Jogada rápida pela ponta direita, Thiago lançou para Richard Rios, ele cruzou rasteiro, Wenderson entrou fechando, cutucou, botou lá dentro, jogou no fundo do barbante. Wenderson, camisa 23, é bola na rede pra cima, Bugre. Pra cima que ainda dá tempo, quem sabe mais um minutinho pra tentar empatar o jogo. Guarani 2, Botafogo 3. Goleirão Matheus Sabino, esse aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, detalhe só seu quando não há tempo pra mais nada. Não há tempo pra mais nada, fim de papo no estádio Santa Cruz. Eu ainda pensei que o árbitro poderia dar mais um minuto de acréscimo, exatamente, né? Se eu fosse jogadores do Guarani após o gol, dava aquela enroladinha, né, pra poder dar os acréscimos. Mas a jogada foi muito bonita, né? A bola pelo lado direito ali estava sumido. Nós falávamos que o Richard Rios estava sumido. Ele fez ali um rabisco, né? Jogou pra cá, jogou pra lá, passou a bola por cima do pé, fez a costura e fez o cruzamento ali na primeira trave. Entrou o Wenderson, né? Que só colocou o pé e mandou a bola pro fundo da rede. Parecia mesmo o gol ali do Salatiel, né? O segundo gol do Botafogo. Porém, entretanto, já sabe, né? Guarani 2, Botafogo 3, mais uma derrota. Mais uma derrota, a segunda seguida da equipe do Guarani, já são 3 jogos sem vitória. Depois do jogo contra o Santos, o Guarani não venceu mais no Campeonato Paulista, mas isso é assunto pro fim de jogo que vem aí, fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 42 minutos, 10h42, ponto final na partida lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo 3, Guarani 2. O Bugre está vivendo aí a sua segunda derrota consecutiva. Perdeu para o Corinthians e agora perdeu para a equipe do Botafogo. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Claudinei Corsi, terceira derrota no campeonato. O Guarani conseguiu uma vitória perdeu a primeira rodada, conseguiu o empate, conseguiu a vitória na segunda, o empate na terceira. Agora vem de 2 derrotas consecutivas e o Guarani vai se complicando aí no grupo B, né? O São Paulo vem primeiro com 8 pontos, o Mirassol com 4, mas o Guarani já jogou, né? Então vamos ouvir aí o Neilton, Claudinei Corsi. Tá pro próximo jogo. Cara, nós iniciamos o jogo bem, tivemos a oportunidade de sair na frente do resultado 1 ou 2 vezes, infelizmente a bola não entrou e depois do gol eu acho que o nosso time abalou um pouco e acabamos tomando o segundo, mas voltamos com outra postura para o segundo tempo, na minha visão bem melhor do que o Botafogo. Tivemos a oportunidade também de empatar o jogo, chegar um próximo ali do gol e num contra-ataque, felizmente, acabamos tomando terceiro e foi difícil de reverter. Aí, Claudinei Corsi, né? O Neilton, que faz aí o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, falando aí, né? Que perdeu, ele lembrou bem, a primeira chance, o Gênison mandou a bola pra lua, né, Claudinei Corsi? E mais uma vez, pela televisão indicado, né, ao melhor jogador em campo, ele e o Jamerson, né, do Guarani. Exatamente, mas quem venceu foi o Robinho, né? O Robinho do Botafogo, exatamente, ele que fez um até golaço. Pelo gol, né, que fez, nossa, realmente... Golaço. Mas tem que dar também pro Kozlinski também, né, tem que ser lembrado, né? Tem parte, né? Wagner Ferreira, o seu destaque nesta abertura aqui de fim de jogo, Wagner? O primeiro tempo matou o time do Guarani, né? Não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tentou, até dominou, teve maior posse de bola, algumas chances e tal, fez os 2 gols, mas não foi o suficiente. Primeiro tempo matou o Guarani,
opções erradas do treinador, principalmente na escalação do meio-campo. Richard Rios, que geralmente é destaque, não acrescentou nada, outras figuras decepcionaram. Enfim, o Guarani não merecia outra sorte. Botafogo 3, Guarani 2, Botafogo vai à liderança do seu grupo e o Guarani está patinando. Uma derrota preocupante, como disse o Albert, porque Mirassol pode chegar, o São Paulo praticamente vai classificar. A segunda vaga fica aí entre Guarani e Mirassol. Legal este Wagner Ferreira, daqui a pouquinho ele volta, tem as notas do jogo, não temos a eleição do melhor em campo, o Guarani perdeu a partida, perdeu mais uma no campeonato, na Série A1 do Campeonato Paulista. Tinha perdido para o Corinthians e na sequência hoje perdeu para a equipe do Botafogo. Fim de jogo, Canais Futebol Interior, para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente. Online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Filhinho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Filhinho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 49 minutos, 10h49, fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, repercutindo mais um resultado ruim do Guarani, que perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, por 3-2.
Guarani que até no começo do jogo teve possibilidade de sair na frente, mas com essa ruindade aí do Gênison, realmente a coisa fica muito difícil, né? E ele não sai do time, isso que é pior, né? Ele não sai do time. Ou ele mata nos treinos, é leão de treino, ou não é possível saber por que esse jogador continua com a camisa 9 do Guarani. É realmente inacreditável. Isso é o Moza que tem que explicar. Hoje não é porque, como o jogo é fora, não tem entrevista coletiva, né? Mas legal. Vamos então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso aí, as notas do jogo. Mais uma vez agradecendo a grande audiência nossa no Rádiosnet. Realmente sensacional. Estava vendo aqui também no Japão e no Luxemburgo o pessoal acionando aqui, né, o Rádiosnet para ouvir os canais de futebol interior. Nos Estados Unidos também. Tudo através do Rádiosnet. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência e muito obrigado à rapaziada também do Rádiosnet, né? Uma audiência muito forte dos canais de futebol interior no Rádiosnet. Muito bem, Wagner. Vamos lá então. O Guarani perdeu 3-2, começando com o goleiro Kozlinski, Wagner. Não foi bem hoje, principalmente no primeiro gol, o gol do Robinho. Uma bola que o Robinho pegou fora da linha da grande área. E não foi bem um chute, foi uma bola colocada. O Kozlinski estava na risca da pequena área, de adiantado. Aí foi uma bola que ele foi encoberto pela bola no chute do Robinho. Para mim, se ele está um pouquinho mais para trás, debaixo do pau, ele pega aquela bola. Então falhou. Se falhou, comprometeu aí, porque abriu a porteira, né, para o Botafogo fazer o segundo depois acabou fazendo o terceiro. No terceiro até que ele não teve culpa, no segundo também não. Mas a nota do Kozlinski hoje não passa de 5. Nota 5 para o Kozlinski e o Diogo Matheus, Wagner. Fraco o Diogo Matheus, tanto no primeiro como no segundo tempo. Foi substituído. Agora não tá mal da lateral direita, hein? Já experimentou todo mundo ali. Experimentou o rapaz que veio lá do CSA, não deu certo. Mas tem um outro aí para jogar também, né? Não sei o nome dele aqui, deixa eu ver aqui. Lateral direito. Tem o Lucas Marques, né? Do CSA. E tem mais um outro. Também já demonstrou ser fraco, né? Também. Bom, nós estamos falando do jogo de hoje com o Diogo Matheus. Nota 4. E entrou no lugar dele o Wenderson, a 27 do segundo tempo. Vamos prestar atenção nesse Wenderson aí. Eu acho que ele tem potencial para até merecer uma chance de titular no time do Guarani. Mostrou que tem condição, que ele pega e já vai pro ataque. Mas ele é o quê? Ele é volante. É um meia, né? Meia. Ele é um meia. O Wenderson, ele veio do Azures, né? Tem 24 anos, é volante barra meia. E ele não entrou na lateral direita, essa é a verdade. Ele foi jogar no meio, o Richard Rios acabou sendo deslocado ali para a beirada do campo. Olha, mostrou condição, mas não teve muito tempo de aparecer. Ele entrou com 30 minutos do segundo tempo, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. 27. Exatamente. Nota 5 pro Wenderson. Se entrou no lugar do Diogo, fez mais do que ele. Nota 5. E o Lucão, Wagner? O Lucão hoje foi melhor que o Luciano Castan. De rebatedor, não teve participação em nenhum dos gols do Botafogo. O Botafogo fez 3 e praticamente não foi nenhum em cima dele. Lucão, meia dúzia. Lucão, meia dúzia. E o Castan? Aliás, falhou. O Lucão saiu, entrou o Felipe Klisman, né? Mas... porque naturalmente perdendo o jogo e evidentemente com uma figura a mais lá atrás não ia ser necessário, que o Botafogo estava administrando o resultado. Então colocou o Felipe, um atacante, mas tirou um zagueiro. Nota 6 pro Lucão. E Klisman? E pro Felipe Klisman não teve tempo de aparecer, né? Coloca ele com 40 minutos, falou, vai lá, resolve pra nós. Aí fica difícil, né? Vai lá, entra, faz 2 gols e tudo bem. Exatamente. Vou dar uma nota 5 aí pela participação. Castan falhou no segundo gol. Bola cruzada, podem acompanhar os lances aí nos replays aí das televisões. A bola foi cruzada, passou isso do pé dele, não pegou. Aí o Kozlinski mataram o Kozlinski naquela jogada. O Diogo Matheus também chegou atrasado. E o Salatiel apenas desviou. Foi centroavante, né? Matador. Tá ali pra isso, bobeada, meteu pra dentro. Falhou o Castan, não gostei dele hoje, não, nota 5. Nota 5. E o Jamerson, Wagner? A melhor nota do Guarani. Não tão bom no primeiro tempo, mas bom no segundo, né? O Guarani realmente
Guarani realmente optou ali para jogar pelo lado esquerdo. O Jamerson foi muito bem acionado, fez o cruzamento para o gol do Neilton. Então, para mim, foi o melhor jogador do Guarani, ou menos pior como queiram, mas vai uma nota boa, nota 7. Boa nota para o Jamerson. E o Leandro Vilela, hein, Wagner? O de sempre, né? Só cisca, não produz absolutamente nada. Na partida defensiva também deixa, né? Não é lá essas coisas. Nota 4, como sempre, pro Vilela. E entrou no lugar dele o Alan Santos, a 14 do segundo tempo. O Guarani precisava mexer no meio campo, porque o ataque não vinha recebendo bola, não tinha jogada de profundidade. Então tinha que mexer no meio campo. E o técnico mexeu. Mas não rendeu muito, não. Mas para jogar um pouquinho melhor com o Vilela, não precisa ser muito, não precisa fazer muita coisa, não. Nota 5 pro Alan. E o Lima, Wagner? O Lima acabou entrando aí ele entrou como titular, né? Esse Lima aí veio da Chapecoense, né? 23 anos. Olha, não me convenceu ali como jogador para ser titular do Guarani. Se tiver que optar entre ele e o Wenderson, eu prefiro o Wenderson jogando do que o Lima. Então a nota do Lima é 4. E entrou no lugar dele o Iago. A 14 do segundo tempo. Pouquinho um porte físico melhor, né? Para brigar com a defesa do Botafogo. Criou alguma coisa, um ponto acima. Lima 4, Iago 5. E o craque do time, o Richard Rios, Wagner? Ele não pode fazer. Ele não serve para jogar nessa posição que é escalado pelo Mozart, né? Porque estão querendo que ele faça o que o Giovanni Augusto faz. Não tem a menor condição. Ele tem que ser ali um segundo volante e deixar a armação para outra pessoa. Então ele quer resolver. Jogou no primeiro tempo ali como se fosse um camisa 8, um meia direita. Não resolveu absolutamente nada. No segundo, com a saída do Diogo Matheus, ele foi jogar aberto na beirada lá, piorou ainda. Então não foi bem o nosso Richard Rios, não. Nota 5 para ficar na média. Como diria o Albert, Oceano, né? Mas hoje ficou no Riachinho, né? Ficou no Corguinho. Corguinho. E o Bruno Michel? Esperava-se mais dele, né? Não podendo jogar o Bruno José, ele tem a camisa de titular e não está aproveitando. Cisca, não resolve nada, cai, não tem porte físico para brigar com o zagueiro, é muito baixinho, né? Então, soprou, cai, né? Não gostei do Bruno Michel, não. Acho que se o Bruno José tiver em condições já na próximo jogo contra o Bragantino, né, vai voltar correndo. Bruno Michel, 4. Bruninho. Não foi bem também. Ciscou muito aberto pelo lado esquerdo, pouco produziu pro time do Guarani. Então, o Bruninho já teve partidas melhores que eu vi jogando nessa função. Ele veio uma notícia hoje aí de que o Isaac estaria de volta ao Guarani. É uma posição que o Isaac cairia muito bem. E o Bruninho não consegue fazer essa função que o Isaac faria. Então, ficou aí o Bruninho com a nota 5 do jogo de hoje. Nota 5 para o Bruninho. E entrou no lugar dele o Neilton, 27 do segundo tempo, Wagner. Demorou para entrar. Devia ter entrado no intervalo. Para poder, né? O Guarani precisando fazer o resultado, o homem vai mexer com 20 minutos do jogo. Então, não convém. O Moza também vai entrar nessa aí já. E o Neilton, nota 6. Fez o gol e, né, participou de outros lances. E para fechar, Gênesis, Wagner. Já se perdeu um gol incrível, né? Que qualquer um faria, de frente pro gol, só ele, o goleiro. E que poderia mudar muito a história do jogo. Né? Tava 0x0 o lance ainda, né? Tava 0x0 o jogo ainda. Vai levar uma nota 3 com louvor ao nosso Gênison. Espero que não apareça no próximo jogo como titular. Técnico Mozart Santos, Wagner. Vai ficar com uma nota 4 hoje. Ele, para começar, levou 9 pro banco, quando o normal é levar 11 ou 12. Não sei se ele não tinha opções, né? Ficou com opções a menos para mexer no time. Escalação de início, não gostei do Lima, do Vilela, do Richard Rios. Não sei se tinha outras opções. Talvez. Esse Wenderson mostrou que tem condições de ser bem aproveitado nesse meio campo do Guarani. Alan Santos entrou no lugar do Vilela, também pouco. Ô Wagner, precisa saber também o que ele está esperando para pôr o Neilton de titular, né? Ele tá esperando a vaca ir pro brejo, né? Pra depois mexer, então... Porque já 2 jogos que ele entra, agora um foi eleito melhor em campo, no outro foi cotado, e aí
Então, ele tá esperando que o pessoal mande ele embora, né, o Moser. Essa é a grande realidade. Agora é estranho, porque ele participou das contratações, né, Albert? Ele indicou esse, aquele, ele jogou comigo no CSA, jogou comigo no CSA. Não, e o Neilton foi o grande nome, né? Então, digamos assim, né? Mas o Neilton, ele vem do grande período de inatividade, né? Que ele teve a lesão no Curitiba. Então, assim, até a quinta, sexta rodada, ele ia ser colocado aos poucos mesmo para poder até ganhar o condicionamento físico. Mas assim, o Neilton com a perna amarrada, ele é melhor que muito nego que tá correndo faz tempo. Pelo amor. E manteve o Gênison o jogo inteirinho. Que chances teve o Gênison, a não ser aquela do primeiro gol que não fez no primeiro tempo. E no gol do Guarani também, no primeiro, a bola passou na frente dele e não chegou também, né? Então... A sorte é que o Neilton foi lá e fez. Agora, quem sabe já na próxima, não sei se Nicolas Careca volta. Esse departamento médico do Guarani dias. também, 15 dias. Também não é supra-sumo o Nicolas Careca, mas pelo menos ele corre um pouco mais que o Genilson, né? Então vamos olhar para essa molecada, né? O Rafael entrou bem no jogo contra o Corinthians. Tem o Theo, que também. Botar o Felipe aí para jogar. Mas pelo que eu vi, mas acho que o Moser Santos vai colocar o Richard Rios de atacante. Já colocou de volante, meia, agora vai ser atacante. Daqui a pouco ele põe no gol. A nota do Moser é 4. É 4, tá certo. Wagner Ferreira, para fechar aqui, o jogo quanto valeu, Wagner? Tecnicamente fraco, mas são 5 gols, né? Evidentemente que quem está assistindo, não torce para nenhum para o outro, acho que achou interessante. Vai ficar com uma nota 6 o jogo. Legal, para fechar a arbitragem, Wagner Guilherme Nunes de Santana. Meio complicadinho esse árbitro aí. Primeira vez que eu vejo ele atuando, eu achei meio enroladinho aí. O segundo gol do Guarani, né? Ou foi o primeiro? Pediu, ou o VAR chamou atenção para alguma coisa, 2, 3 minutos aí para confirmar o gol. Mas em lances capitais não tivemos, né? Pênalti, ninguém descobriu. Pênalti, nada, lance duvidoso, nada. Então, arbitragem tranquila. Os dois bandeiras também tranquilos, sem nenhuma participação de maneira equivocada. Nota 6 para a arbitragem. Legal, muito bem. Fechamos então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tem andorinha voando na técnica do futebol interior. Que coisa incrível. Vamos então agora com o destaque final do Albert Cavalcante. Vamos lá, o Guarani com essa derrota está na terceira posição do grupo B, né, com 4 pontos. Em primeiro veio o São Paulo, segundo o Mirassol, o São Paulo em primeiro com 8, Mirassol com 4 pontos, o Guarani com 4 e o Água Santa com 2. E o Botafogo com a vitória é o líder, hein? Líder do grupo A com 8 pontos, o RB Bragantino que jogou e perdeu hoje para o Santo André tem 7 pontos, o Santos vem em terceiro com 6 e a Inter de Limeira vem na última posição com 4 pontos. Agora sim, né, se atentando, né, nós estamos só olhando os números, né, de classificação entre primeiro e segundo, que fazem aí a segunda fase. Vamos se atentar no geral. Por quê? Porque todos sabem que os dois piores, né, do campeonato no geral, caem para A2, certo? Então, assim, o Ituano e o Água Santa, se o campeonato terminasse hoje, iria cair Ituano e Água Santa. Porém, entretanto, o Ituano e Água Santa, amanhã o Água Santa joga contra a Portuguesa em casa e o Ituano joga fora de casa contra a Inter de Limeira. Então, assim, o Ituano está com 3 pontos e a Água Santa com 2. Se por acaso houver um resultado aí, o Ituano vencer a Inter de Limeira, o Guarani pode estar aí na, entre aspas, zona de rebaixamento. É isso mesmo, torcedor bugrino, que você acabou de ouvir. Se caso houver um resultado que seja a vitória do Ituano, o Guarani está nessa zona. Aí que tá a pegadinha desse campeonato paulista, né? Porque se bobear... pode não estar relativamente ruim no grupo, mas no geral... E já tá claro que o Guarani joga para não cair, né, Wagner? Pelo jeito sim, né? É os 12. Eu falei no começo, hein? Tem que entrar o Guarani entra no campeonato já contando com o número mágico. É 12. Tem que fazer 12 pontos. 3 vitórias precisa. Tá certo, então. Lembrando que na próxima terça-feira, 8 da noite, teremos então a Hora do Bugre. Isso mesmo. Vamos discutir, né? Trazer a palavra do Moser, que ele vai falar hoje. A gente não vai ter tempo de trazer aqui. Isso. Mas na terça-feira, na Hora do Bugre, a gente vai esmiuçar melhor isso. E vamos ver, né? Se não surge nenhuma novidade.
de hoje, sábado, até terça-feira. Será que o Guarani aproveita essa semana todinha de treinamento? É duro, é isso que é pior. Vai pegar o Bragantino no sábado Exatamente. e na quarta-feira tem a Portuguesa, também em casa, os 2 jogos seguidos. Então, e são, assim, fora a Portuguesa, né, mas lógico, Portuguesa por toda a sua grandeza, né, etc, a Portuguesa, entre o Bragantino e a Portuguesa é bem mais, vamos dizer assim, que daria menos medo do que o Bragantino. Porém, vocês sabem, né, o Guarani vem jogando, não dá pra esperar nada. Então, Claudinei Costa para passar a régua. A próxima partida do Guarani é contra o Red Bull Bragantino em casa, dia 4, né? Dia 4 de fevereiro, sábado às 16 horas. Com a cobertura total dos canais Futebol Interior e terça-feira estaremos na hora do Bugre. Um beijo a todos, um abraço, Claudinei Costa, até a próxima. Grande abraço, este Albert Cavalcante com seu destaque final. Wagner Ferreira passando a régua aí, Guarani 2, Botafogo de Ribeirão 3, Wagner. Não é nada a reclamar, né? A não ser os defeitos de sempre, né? As alterações equivocadas, as escolhas do treinador. Então, tudo isso dentro da normalidade. Vitória do Botafogo, merecida. Fez os 3 gols, o Guarani reconhecível no primeiro tempo, tentou melhorar no segundo, mas não foi o suficiente. Então tá aí, o Guarani amargando mais uma derrota, essa é a 2ª consecutiva, e vai buscar agora a reabilitação diante do Bragantino. Quem sabe o técnico tem algumas opções aí, não sei, o departamento médico não está com muito bons olhos aí para liberar, né, jogadores como Giovanni Augusto, como Bruno José. Alguém volta, Albert? Ou ainda não? Esses que estão no departamento médico. Acho que pelo menos o Giovanni Augusto, né? Não, então o Giovanni Augusto e o Derek, né, estão na famosa transição, né? Fora, e o Bruno não é José... transisono não, né? Não, transisono não. Agora, você gostou dessa transição, né? Eu vou ter que patentear, né? Você vai, senão vou ter que usar toda a jornada, viu? Exatamente. Então é o Giovanni Augusto, né? Que é a lesão que a gente não sabe qual que é, né? Mas desgaste, né? Físico. E tem o Derek também, né? Que teve sentiu posterior, etc. E o Bruno José, que também estava aí na ponta da agulha. Vamos ver se o Bruno José e o Giovanni Augusto possam voltar. Parece que eles possam voltar, viu, o presidente? Como é que é? O Derek e o Giovanni Augusto, acho que eles provavelmente possam voltar. Assim como tem uma semana aí, né? Uma semana, até sábado que vem. E só uma coisa, né, presidente? Como o Guarani sente falta do Giovanni Augusto, né? Impressionante. Não tem ninguém que faça a função dele. Mas tudo começou lá no dia 10, né, de dezembro, quando começou essa montagem. O Albert ele guarda as datas, né? Você trouxe. Ele guarda todas as provas do crime. Então, porque você trouxe, quando você fez aí, você começa a trazer jogadores, né? E você esquece que você tem um jogador, o principal jogador, né, presidente? E você não tem um substituto na altura. Vamos para trazer o Ronaldinho Gaúcho. Mas você tem alguém que entenda a meia cancha. Aí você vai matar, entre aspas, o Richard Rios. Richard Rios hoje, ele foi um bom meia? Não. Não, porque não é a dele. Não é a dele. Não é a dele. E outra, a questão do Richard Rios é situacional. No jogo contra o Corinthians, o Guarani seria pressionado. Então o Richard Rios, além de ter um bom poder de marcação e usar a saída de bola que é qualificada, mas ele não tem qualidade para armar o jogo. Hoje, contra o Botafogo, o Guarani enfrentar um time de mesmo nível. Talvez até, né? Inferior. Então o Guarani teria que propor mais o jogo e o Guarani não teria esse cara. Totalmente diferente de jogar contra o Corinthians, exatamente, né? Porque ele vai jogar pra cima e os espaços irão aparecer. E outra coisa. Ano passado nós tínhamos Isaac Mandrake. Lembro bem do jogo contra o Novo Horizontino. Pode estar voltando, hein? Então, se ele voltar, aí é bom. O Isaac Mandrake se ele pode voltar, estar voltando. E no jogo contra o Novo Horizontino, pelo Brasileiro da Série B, no brinco, Giovanni Augusto não jogou e o Guarani amassou o Novo Horizontino com o Isaac fazendo essa função. Então tá faltando pro Guarani, no seu time titular e também reserva, um cara que também possa fazer essa função de armação de jogada. Não adianta você querer ficar dependendo de Iagos. Não, Iago, Alan Henriques, Santos, etc. Deixa Lima, deixa isso pra lá. Tá muito bem. Wagner Ferreira, grande abraço pra você. Então, semana tranquila. Até sábado, Wagner. Semana tranquila. Agora eu posso dizer, com certeza, bom final de semana. Hoje sim. Terça-feira não deixava de. Não poderia deixar disso. Terça-feira você desejou uma boa semana pra nós. Não final de semana. Hoje é bom. Hoje sim, bom final de semana e. Na verdade, hoje é bom domingo, né? Domingo é começo ou final de semana? É começo. É o primeiro dia da semana, né? Semana começa no domingo. Você pode desejar uma boa semana, Wagner. Uma boa semana a todos e continue acompanhando os canais Futebol Interior. Tá muito bem. Este Wagner Ferreira com seu destaque final aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. E em 30 segundos para Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa com o Lucas de Souza.
Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Não deu pro Bugrão jogando lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né? O time da casa, o senhor Paulo Baier, mandou a campo o senhor Matheus Albino e 3 zagueiros, Lucas Dias, Marcel e Diogo Silva, Jean Vitor, depois Gustavo Henrique, Tássio, depois... e Tássio na defesa, né? Felipe Souto, Mantuan e Osman, depois Edson Carioca, Robinho, depois Marco Júnior e Salatiel, depois Caio Dantas. Ainda no banco de reservas tinha o Rafael Pascal, Gustavo Cipriano, o Guilherme Madruga, Lucas Lourenço, Gustavo Xuxa, Luiz Henrique, Arthur e Levi. O Guarani, por sua vez, mandou a campo Kozlinski, Diogo Matheus, depois Wenderson, Lucão, depois Felipe Crisman, Luciano Castanha e Jamerson, Leandro Vilela, depois Alan Santos, Lima, depois Iago, Richard Rios, Bruno Michel, depois Neilton, Bruninho e Genison. Ainda no banco de reservas tinha o Tony, o Mike, o Alvarinho, o Rafael. Gols da partida, né? O primeiro gol do jogo marcado pelo camisa número 11, né? O Robinho, na marca dos 30 da primeira etapa, num chutaço de fora da área. Salatiel aumentou aos 38. No segundo tempo, o Guarani reagiu e fez aos 30 do segundo tempo com o Neilton. Mas já nos acréscimos, Marco Júnior fez 3-1. E na sequência o Wenderson diminuiu no último lance do jogo 3-2. O jogo foi apitado pelo senhor Guilherme Nunes de Santana, auxiliados pelo Luiz Marques, Daniel Luiz Marques e pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro, Rodrigo Gomes Paz Domingos e o José Cláudio Rocha Filho. Campeonato Paulista 2023, quinta rodada, Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A bola começou a rolar às 20h40. Essa ficha técnica para Botafogo de Ribeirão Preto 3, Guarani 2, Campeonato Paulista. Claudinei Corsi. Legal, Lucas, até terça, 8 da noite, hora do Bugre. Na programação dos canais Futebol Interior, e para você, Claudinei Corsi, até segunda-feira, viu? Legal, lembrando que na próxima quinta-feira teremos a volta do podcast UFI Cast. Com o J. Júnior, hein? Exatamente, a presença do Jotinha sendo sabatinado pelo Lucas de Souza, pelo Will Castro e pelo Eduardo Tolentino, tá certo? Quinta-feira, direto lá dos estúdios da Ridger, no Swiss Park, você vai acompanhar então o FI Cast, a volta do FI Cast, edição 2023, agora tudo novo, com a presença de J. Júnior. Legal, ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora em Campinas, 23 horas mais 12 minutos. Onze da noite, mais 12 minutos, ponto final na nossa jornada esportiva segunda deste sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Mais cedo você acompanhou Série A2 do Campeonato Paulista, Ponte Preta 2, Taubaté 1, com a narração de Carlos Corsato, comentários de Frank Francisco e reportagens de André Luiz. Na sequência, a nossa jornada esportiva, Guarani 2, Botafogo de Ribeirão Preto 3, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi, que mais uma vez agradece o carinho da sua audiência no Facebook, no YouTube, no app
para Android nos canais de áudio e também através do aplicativo Radiosnet no mundo todo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenha uma ótima noite de sábado, um excelente domingo, uma excelente semana e a gente se cruza por aí nos caminhos da bola. Grande abraço, tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.